Olá pessoal, boa noite, estamos aqui começando o nosso replay nesta segunda-feira. A gente semana passada acabou não tendo por conta de problemas técnicos. A gente está de volta aqui com o nosso programa de toda segunda-feira, tá bom? Agradecer o pessoal que está sempre conosco. Bom, lembrando que o programa vai ficar todo aqui no YouTube e a gente está com uma live aqui no Instagram, exatamente para poder a galera que está no Instagram agora dá uma carreirinha, tá bom, pessoal? Vai lá pro YouTube, Replay com o Tony Souza, vai lá porque a gente vai bater um papo com o nosso querido Cantarelli. Olha, galera do Instagram tá dando para ver também aqui a camisa do Tubarão da Barra, galera do YouTube também, a gente tá com a camisa do Ferroviário, agradecer aqui o Raul Santos, diretoria do Ferroviário, tá bom, que nos presenteou aqui com essa camisa do Ferroviário, campeão brasileiro da Série D, invicto. Não perdeu para ninguém. Foi sapeca do início ao fim. É moral, né não, Cantarelli? Tá aqui. Esse sabe bem o que é vestir a camisa do Ferroviário e vestir e honrar a camisa do Tubarão da Barra. Vai bater muito papo com a gente, o Cantarelli. Então a galera que tá aqui no Instagram, ó, vai lá pro YouTube, tá bom, moçada? Replay com o Tony Souza, vai pro YouTube e você pode mandar mensagens, pode fazer perguntas para o nosso querido Cantarelli. Vamos falar sobre a carreira do Cantarelli, ele que teve passagem pelo Guarani, começou no Guarani, né, profissionalmente falando, Ferroviário, Fortaleza, passou por Vasco, Flamengo, Guarani de Sobral, Atlético de Cajazeiras. O homem teve uma rodada boa e sempre fazendo belos gols e tem muita história para contar. A gente vai bater esse papo aqui com o nosso querido Cantarelli, tá bom? Então, pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, Replay com Tony Souza. E quem está aqui no YouTube, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui no canal, dá o teu like, é sempre importante impulsionar, e também aproveite e compartilhe com a galera, avisa que o programa já está no ar, a gente começando pontualmente às 8 da noite, tá certo? A gente vai trazer aqui muita coisa bacana para a galera que está aí acompanhando o nosso replay desta segunda-feira, hoje a gente podendo ter aqui o nosso querido Cantarelli. Comecinho aqui do programa, deixa eu agradecer aqui os nossos parceiros, deixa eu falar aqui sobre a Cachaça Luanda, entre as melhores cachaças do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda. No Instagram você tem @engenho-luanda, tá bom? E aí você vai poder conhecer bem a Cachaça Luanda, que fica ali no sítio Luanda, em Barbalha, no distrito de Arajara. Tá com uma nova roupagem, inclusive. A Cachaça Luanda, ela já está tendo aí algumas situações, né? Uma imagem muito bacana, muito bonita. Então, aproveita para conhecer um pouquinho da Cachaça Luanda. Tem sabores também diferentes. Tem uma das cachaças da Luanda que vem com o mel de engenho, rapaz. Uma delícia. Uma delícia realmente. Sou suspeito para falar porque eu gosto demais da Cachaça Luanda. Então, Cachaça Luanda, vai lá no Instagram, segue @engenho-luanda, tá bom? Entre as melhores cachaças do Brasil, essa é do Cariri, Cachaça Luanda. Aproveite você também para ter no seu estabelecimento comercial, no seu restaurante, essa cachaça que é uma delícia. Uma delícia de cachaça, Cachaça Luanda. Deixa eu falar também aqui do nosso querido Edilan Máquinas, bordados, camisas personalizadas, fardamentos e brindes. Com Edilan Máquinas, está sempre conosco. Abraçar o pessoal do Espaço de Dança Aline Silva. Quer manter a forma dançando? Procure Espaço de Dança Aline Silva. Vai lá também no Instagram e segue Espaço de Dança Aline Silva. Icanet, seu provedor de internet do Cariri tem nome, é Icanet. A nossa internet na Arena Romeirão é Icanet. A nossa internet no estádio Lírio Calunga Aldão é Icanet. Então aproveite você também e conheça a Icanet. A Icanet tem um trabalho super bacana, e o que eu gosto da Icanet é que você tem problema com o provedor de internet, não é algo de outro mundo, às vezes acontece, mas na Icanet você tem um retorno, você bate um papo legal com a galera, às vezes a equipe nem precisa ir para a sua casa, lá mesmo, ali no via WhatsApp, eles já orientam, você consegue resolver o problema. Então essa experiência que a Icanet tem com o seu cliente é algo formidável, único. Icanet, seu provedor de internet no Cariri tem nome Icanet, segue também a Icanet nas redes sociais. Deixa eu falar também da Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, são mais de 30 anos, tá bom? Com as melhores frutas, verduras e legumes do país. Perboni Brasil,
Aqui na região do Cariri a gente já tem há mais de 10 anos, você encontra lá no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, tá bom? Você que tem seu comércio mercantil, sua mercearia, sacolão, enfim, você quer oferecer o que há de melhor para o seu cliente, então procure a Perboni Brasil, tá bom? Tem os melhores preços, as melhores frutas, verduras e legumes, sempre tudo muito fresquinho para você e o atendimento inigualável de toda a equipe comandada pelo nosso querido Valda Perboni, tá bom? Perboni Brasil, fruto de uma geração saudável, fica no Ceasa de Barbalha, Galpão 2, você pode seguir também lá nas redes sociais, tem muita dica bacana, tem muita dica sobre frutas, sobre verduras, sobre legumes, tem receitas, vai lá no Perboni Brasil Cariri, porque se você for botar Perboni Brasil, você encontra vários, mas a nossa Perboni só tem uma, é a Perboni Brasil Cariri, você encontra lá nas redes sociais, tá bom? Vai lá, aproveita e você vai ter muita coisa bacana. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Ailton Amorim, já tá com a gente aqui no YouTube. Antônio Afonso, boa noite, meu amigo. Tony Souza, forte abraço do Galetim, cidadão de bem, grande amigo Cantarelli, diz aqui o nosso querido Antônio Afonso. A Lana Souza está lá em Praia Grande, lá no litoral paulista, também acompanhando a gente aqui pelo YouTube. Beijo pra Lana. E a galera que está acompanhando aqui no Instagram, pessoal, vai pro YouTube, tá bom? Vai lá no YouTube, vamos bater um papo aqui com o Cantarelli, tá certo? Muita coisa, você pode deixar seu recado, deixar sua mensagem, tá bom? Sua pergunta aqui pro nosso querido Cantarelli. Muita gente mandando mensagem aqui já, muita gente já entrando aqui no Instagram. Luiz Fagner, onde tudo começou no Fluminense de Messias, do bairro do Socorro. Verdade. Um grande craque Cantarelli. Luiz Fagner, vai lá pro YouTube, tá bom? Pra gente bater um papo aqui e você acompanhar legal. Muita gente deixando aqui. Camisa do Flamengo, Tony? Pergunta o Janiel, que é do Tubarão da Barra, Janiel. É a camisa do Ferroviário, campeão brasileiro invicto deste ano. O Cosme Fernandes também aqui. Tem novidades de casa, daqui a pouquinho a gente dá um toquinho também sobre casa aqui, tá bom? Um abraço, Maurício Ferreira, Roberto Rodrigo, Barbalho Ordinário também está aqui, Torres, o Thaleson Torres, Elanilton, Laura Bete, Clairton, enfim, muita gente aqui também fazendo esse registro aqui no Instagram. Pessoal do Instagram, vai lá pro YouTube, tá bom? Vem pro YouTube, Replay Tony Souza e avisa a galera que a gente tá no ar por aqui. Meu querido Cantarelli, que bom ter você aqui, rapaz. Eu fiquei naquela ansiedade, eu quase fazia o programa no meio de semana, só para ter logo você com a gente. Mas aí eu segurei a ansiedade, não, deixa eu esperar para segunda-feira. Cantarelli, boa noite, obrigado por estar aceitando o nosso convite aqui, irmão. Boa noite, Tony. É um prazer, né? Primeiro agradecer a Deus. Deus na minha vida sempre foi em primeiro lugar. E é um prazer estar aqui com vocês pra gente bater esse papo aí. E o Fábio tá dizendo aqui, tudo começou no Fluminense, lá do bairro do Socorro? Rapaz, tudo começou no Fluminense. Também tem a questão do Operário. Lá antes do Fluminense eu já estava ali no Operário. Mas sabe de verdade onde eu comecei? Com o professor Arimatea, na pracinha do Gago. Arizão, já tinha a escolinha lá. Aí depois eu dei a sequência, vim pro time de Cosmo. O Arizão ainda jogava bola naquele tempo? E ainda era jogador, não, já tinha parado? Tava ali pertinho Não, eu tava jogando. Ainda tava jogando profissional. Tava jogando. Depois eu saí, fui pro time de Cosmo, rodei, aí depois vim pro Operário, depois Fluminense, que é o meu amigão e compadre Messias. Aí depois fui para o 13 de Zé Carlos, que esse me ajudou bastante. E depois do 13 eu fui vendido pro Guarani por 12 milhões e duas bolas. 12 pá de milhão e duas bolas. Rapaz, você falando, eu lembro do Jonas, que o Jonas estava dizendo que quando ele foi para o Icasa, ele era do Soafa na época, né, o time da família lá em Barbalha, e ele foi, se não me engano, por 20 pares de chuteiras que o Kleber comprou. Foi 20 pares de chuteiras e teve alguma coisa lá que eu não lembro agora. Alguns uniformes, se eu não me engano, lá pro Soafa. Então você foi mais ou menos na mesma linha. Foi milhões. Foi quase do mesmo jeito, meião e bola. Inclusive mandar um abraço aí pro Luiz aí que entrou aí, é um moleque bom, gente boa, gosto muito dele. E aí então você foi pelo amadorismo e profissional, time profissional, primeiro mês foi o Guarani. Então assim, eu saí do time de Arimatea, ali como eu te falei, na pracinha. Aí depois fui ali pro time de Cosmo. Eu vou fazer logo no começo ali, né? De Cosmo. Depois cheguei no 13, esse que eu falei de Zé Carlos. E depois eu fui pro Guarani. E com o Guarani eu estreiei, 13 anos eu tava jogando de juvenil.
Com 15 anos eu estreiei profissional. Minha primeira partida profissional eu tinha 15 anos. Contra o Fortaleza no PV. Muitos falam que eu estreiei contra o Icasa, mas a minha segunda partida foi contra o Icasa, que eu fiz os 2 gols no clássico. E na minha estreia, quem estreou foi o Arthurzinho. Eu vou te contar essa rapidinho. E quando eu cheguei no PV, a gente vinha tudo no ônibus. Aí entrou o pessoal lá para fazer a contagem dentro do ônibus. Aí disse: esse menino, aí o senhor Adinaldo disse: ele vai jogar. Disse: não, esse menino é torcedor, tem que entrar por lá. Se eu nada, ele vai jogar. Não, vai não. E foi aquela confusão toda. Foi pegar documento meu dizendo que eu ia jogar e tal. E no final das contas, com 15 anos. Com 15 anos eu estreiei. E nesse jogo eu fui o melhor em campo. No Presidente Vargas. No Presidente Vargas contra o PV. Estreia de Arthurzinho. Lembra de Arthurzinho que jogou Vasco e tudo? Lembro demais. Eliezer, Arthurzinho, Expedito. Olha só o time do Fortaleza. Eu estreiei nesse jogo. A gente perdeu de 1-0, eu fui o melhor em campo. Naquele tempo as rádios dava tapete, dava colchão, dava rádio. E, inclusive, quem me colocou para jogar, por incrível que pareça, foi Zé Nilton, mas quem me botou para jogar mesmo foi os 4 jogadores que chegaram em Zé Nilton, bota esse menino para jogar. Miller, Hélio, Zinho e Bosco. Esse que colocaram para jogar. Ou seja, o próprio elenco os líderes chegaram lá. Os líderes chegaram lá em Zé Nilton. E principalmente Elinho, aquele lateral direito que vocês sabem, Elinho, quem é? Sei demais. Silvio César, né? Que joga demais, que para mim foi um dos maiores lateral que passou no Guarani. Inclusive hoje é auxiliado do Flávio Araújo. Na verdade, para mim, não é fazendo média com o pessoal daquele Juazeiro, que o pessoal diz assim: cadê tu é Barrecha? Eu digo: não, eu vou falar quem foi, que eu vi no Guarani, que para mim que foi um dos melhores. Hélio, de lateral direito, Zinho na lateral esquerda e Miller de volante. E Bolso da ponta direita. Inclusive todo mundo daqui, para você ver como naquele tempo tava jogador bom, né? Não é que hoje não tenha mais jogador bom, que hoje tem, claro que tem jogador bom. Mas como o Guarani naquele tempo dava jogador da terra e bom. E até hoje, para mim, foram os melhores que já passaram no Guarani, assim, daqui de Juazeiro. E outras referências lá atrás, né, também, como teve jogador que fez gol de placa, como Manelzinho. Manelzinho que fez gol de placa. A gente, nossa, muita gente boa. Inclusive, a gente tava falando em off aqui sobre ex-jogador que são muito esquecidos aqui em Juazeiro. Como a gente fala até de Ronaldo, que fez esse jogo aí, homenageou. Homenageie quando estiver vivo. Depois de morto não adianta não. É porque foi bacana a gente ver o Hélio de volta. Não é verdade? Zinho, Nicásio. Tá entendendo? O Arimatea não. Arizão, você tá me devendo uma visita aqui, Arizão. Faz tempo que eu chamo Arizão, Cristóvão. Eu comecei com o Ari não, contra ele. Eu não vou jogar. Mas veio foi assistir lá. Pois então, e o Capoeira, cara. Capoeira também, como foi bom a gente ver o Capoeira. Né? Sabe um cara que chamou muita atenção, vi muita torcida elogiando? O Valdo no segundo tempo. Claro, o Valdo. Pulando, fez defesa, foi para o Valdão ali. Não é bacana ver esse pessoal jogando? Verdade. Aí, como eu estava te falando em off, teve jogo lá no Rumeirão, que quando eu estava trabalhando no Rumeirão, que eu fui diretor no Rumeirão, eu tinha que sair da minha sala às vezes para colocar ex-jogador para dentro, jogador conhecido. Então os clubes aqui poderiam rever isso aí, algumas coisas para ex-jogador aqui. Tem pelo menos um cadastro dos ex-jogadores, aqueles que tiveram destaque no time. Né? Sei lá, vai lá, pega uma carteirinha para o jogador chegar lá, poder entrar. Cara, aqui em Juazeiro tem muito ex-jogador esquecido. Muitos. Você falou aí, o Washington Cruz mandou até uma mensagem para mim aqui, botou um jogador. Ele colocou aqui até. Geraldinho, que é daqui. Geraldinho, que mora aqui ainda, para Saravá. Giovanni, ele disse que o sogro dele, 83 anos, ficou meio irritado porque a esposa não deixou ele ir pro Romeirão naquele jogo. Ele estava doido para ir, que jogou no Guarani na década aí de 60, enfim. Mas é bacana a gente ver que tem muita gente aí das antigas. A importância que teve esse evento. É verdade. Imagina aí esse monte de jogador que eu falei aqui, jogando contra Zico, contra Pet, contra essa galera toda que veio. Não é bonito, não é bacana? E assim, eu vi muita gente veio conversar comigo. Rapaz, tá faltando fulano, Beltrano, Cicrano. Esse cara, o evento é do Ronaldo Angelim. Claro. É lógico que ele vai chamar aqueles que têm mais afinidade. Claro. Você faria isso, eu faria isso. Quando você tem mais afinidade com aquelas pessoas, você às vezes quer fazer até uma homenagem, você vai reconhecer, você vai chamar aquelas pessoas. Sim, não dava para ter todo mundo. Claro. Mas eu acho que assim, uma boa parte de ex-jogadores de Casa e Guarani foram contemplados
né, dentro daqueles que são do convívio, né, do próprio Angelim, que agora, foi uma festa belíssima. Agora tu imagina Icasa e Guarani rodando o mundo, porque ali fizeram combinado de casa, porque onde Zico tá, você sabe que a mídia é muito boa. É verdade. Imagina aí como ficou Icasa e Guarani, um combinado de casa. Da onde é esse Icasa e Guarani e tal? Icasa já tem um nome bem maior, porque teve aquela Série B, aquela coisa toda, né? Então assim, por isso que eu comentei no ex-jogador. Então assim, o ex-jogador aqui em Juazeiro é muito esquecido. Sabe um cara que mandou mensagem para mim, inclusive está acompanhando a gente. Quando eu falei em você hoje, ele disse que iria acompanhar Leozinho, que é jovem, é de uma safra recente, né? Jogou muito no Icasa, teve também passagem pelo Barbalha, enfim, Curitiba, está em Portugal. E ele lá em Portugal ele acompanha aqui o canal exatamente para ver algumas situações. João Preto está lá em Florianópolis, mais de 30 anos mora, daqui de Juazeiro, sempre está acompanhando lá em Santa Catarina. E muita gente, por exemplo, nesse jogo aí, vários canais entraram em contato com a gente para retransmitir o jogo. Só no replay aqui, se eu não me engano, a gente teve mais de 10 mil visualizações. Teve o TV Fute do nosso querido Tony Silva, um abraço para o Tony Silva, o Joá TV, do repórter Joá, do Zezinho, e teve também o Gui que entrou em contato do Clube das Torcidas. O Clube das Torcidas tem mais de 35 mil inscritos, e quando eu vi, eu estava com mais de 20 mil visualizações. Quem entrou em contato com a gente deixou colocar o nosso sinal para a transmissão. E depois, muita gente me mostrou outros canais no YouTube que entraram, botaram a nossa transmissão sem nem a gente conhecer, sem falar. Então imagine quantas milhares de pessoas não acompanharam esse jogo. E assim, tudo bem que o pessoal tinha aquela questão de ver o time do ex-jogadores do Flamengo. Mas quantas mensagens, você não tem ideia, Cantarelli, que eu recebi de pessoas que disseram: poxa, Léo Cantarelli, que jogou no Ferroviário, jogou no Fortaleza, Márcio Alain, Silvio César Brito, Cristóvão, Capoeira. Tem uma galera grande que mandou: poxa, ali era o Alain que jogou Fortaleza, né, que jogou Ceará. Então, poxa, que bacana a gente tá vendo esse pessoal. A gente tá velho, claro, a gente não vai mais correr como corria antes, a gente vai lá para brincar, aquela coisa toda. Então assim, por que todo ano não faz um evento desse? Não tô dizendo que é para trazer Zico, Ronaldo, a gente daqui, que aqui na região do Cariri, você sabe que você é mais de Barbalha ali, né, Tony? Você sabe o tanto de jogador que ali em Barbalha tinha demais. Ainda hoje que não tem. Tem, seu nome aqui, ó, rapidinho. Tem. Ailton, Reginaldo Barbalhense, Jailton, Xerife, Netinho novinho. Xerife, vamos aqui, Joaquim, o pai de Netinho, esquerda, Gevaldo, né? Falecido Gevaldo, né? Tô colocando aqui rápido. Cristóvão, o Jonas Bidu. O Jonas foi um dia desse para o podcast do Icasa Cast, inclusive, pessoal, de 15 dias tem lá o podcast do Icasa. E teve gente me perguntando: poxa, o Jonas jogou em que ano no Icasa? Olha só como a galera mais nova não lembra do Jonas, né? Que para mim, talvez, se a gente for pegar nos últimos 30 anos, eu acho que o Jonas foi o cara que mais vestiu a camisa do Icasa nos últimos 30 anos. Mas por que não lembra? Bujica, cara. Que pra mim foi o cara que eu vi, eu acho que foi o cara aqui da região que mais veio fazer gol de bicicleta. Lamar, Henrique, Paulinho Guerreiro, enfim. Nossa, quanto Giambala, tem uma turma boa. Pega esse pessoal aqui, rapaz, todo ano vai ter um evento da gente aqui. Bota ali no Rumeirão e aí faz uma divulgação como você, que é uma audiência tremenda. Não ia ser bom? Ia ser bom demais. Fica a dica. Né? Fica a dica. Então assim, aí como eu falei pra ti, rapidinho. Agora depois que o jogador morre, o velho, vamos fazer homenagem, não. Fazer homenagem pra cantar ele aqui, né? Quer fazer homenagem, faça agora, né, Canta? Faz agora, não adianta. Pô. Por isso que eu quis você logo aqui. Que é pra trazer esse papo aqui, viu? Pra poder a gente bater um papo e conversar legal. Tem que ser desse jeito aqui. Pessoal, avisa a galera aí que Cantarelli tá aqui com a gente, viu? Manda aí, compartilha, avisa o pessoal. Tem muita gente aqui que acompanha a gente através do Instagram. O Instagram tá só me aparecendo aqui com a camisa Tubarão da Barra. Eu vou sair aqui do Instagram e avisar o pessoal. Vai pro YouTube, tá bom? Vai pro YouTube aqui. O Lacerda também tá aqui acompanhando o Instagram. O Everson, Marcelo, o Rafael Santos, o Samuel Carlos e Galetinho. É o Galetinho mesmo. A Jussara. Cadê aqui? O Berg Moura, Camisas Cearenses. Botou aqui: parabéns ao Ronaldo Gelim pelo excelente evento. Realmente foi um grande evento. O Daxon, Cibele, enfim, o Léo, Reginaldo França.
para mim, é um dos bons técnicos dessa nova geração do futebol brasileiro. E que jogava muito, né? Chegou a jogar com você chegou a jogar com o Reginaldo? Com o Reginaldo. Contra. Não, Canhoto? Não jogava muito. Ele jogou no Ferroviário também. Inclusive, né? Aqui na região tem grandes treinadores aqui em Juazeiro. O Austin, Raimundinho, que eu vou ser injusto, às vezes não vai lembrar de alguém. Mas tem muito bom treinador aqui no Cariri. Lembra mais algum aí? Nossa geração aqui, ó. O nome aqui. O Austin, Raimundinho, Bacalhau. Ele, auxiliar de Flávio também. Auxiliar de Flávio. Teve o Antônio Luiz, que teve um bom momento. O Fonseca, né? Fonseca, Arimaté, auxiliar, preparador físico. O próprio Jailson começou uma carreira como treinador. Exatamente. E acabou não quis. Não foi pro jogo. Mas o Jailson, eu cheguei a ver o Jailson alguns trabalhos. Muito bom trabalho. Muito bom o trabalho dele. Acho até que o Jailson poderia tentar passar mais tempo. Laninha Leite, o Marcos. Aqui é o Marquinhos, lá de Cícero David, Cícero Gordo. Um abraço. Rafael, Naldinho Santos, aí é fera mesmo, viu, Tony? Valeu, Naldinho. Um abraço, Naldinho. Pessoal, vai pro YouTube, tá bom? Vai pro YouTube. A gente tá aqui um pouquinho mais aqui no Instagram, mas vai, galera, pro YouTube pra gente bater um papo. Quero mandar um abração também pra todo mundo que anda lá no bar. Eu não vou falar no nome de nenhum, porque se eu falar o nome de alguém, eu vou esquecer ou sair pronto. Tô ferrado. Jaider, lá no portal do Jaider, lá em Missão Velha, também aqui com a gente. Selma Ibiapina, enfim, turma boa, o pessoal acompanhando aqui através do Instagram. Vai pro YouTube, moçada, vai pro YouTube, que no YouTube é que a gente tá vendo aqui e dá pra ver o Cantarelli, tá certo? Tem muita gente aqui mandando mensagem, Cantarelli. Deixa eu ver aqui rapidinho. O J. Cabral tá lá em Brejo Santo acompanhando. Abração, Jota. O Antônio Vicente deixando boa noite. Eu Brejo Santo com o Marcelinho Paraíba há poucos dias, tá com mais ou menos 2 meses. Eu, Marcelinho Paraíba, Marcelão e Otacílio Neto. A gente vai fazer um jogo lá. E foi, cara, me avisa desse jogo. Marcelinho Paraíba tá igual um menino. Tá, né? Agora eu joguei muito esse jogo também, viu? Você tá jogando muito, pai. Você é um galetinho. 50 anos de jogar mais bola. Geonara Pescarias também tá por aqui. Cadê aqui? Joga demais. O irmão que o futebol me deu. O Gel, cadê aqui? Marcondes Barbosa. Eu acho que o Geonara aqui, sabe quem é, cara? É porque tá aqui Geonara Pescarias. Mas eu tô vendo que, pela questão de pescaria, eu lembro que ele faz muita postagem no Instagram, que é o Jefferson Baiano. Sei. Ele é o Jefferson Baiano, volante. Que inclusive o irmão dele jogou no Bahia há muito tempo. Sei. Gente boa demais. Inclusive parou de jogar cedo. Acho ele que jogava pra caramba, viu? Demais. Jogou Guarani, isso. passagem pelo Icasa. Joga demais. Como eu joguei com gente que ficou pra trás, que não seguiu, muito bom. Na minha época do 13 e do Guarani, tu precisava ver tanto jogador bom, cara, que ficou pra trás, que não chegou. Porque cita o nome de um que você acha que poderia ter vigado bem no futebol. Ronemils, que jogou no 13 comigo, jogava demais. Nego Ivo, Flávio Gago, rapaz, sabe Flávio Gago, Flávio Joia? Jogava pra caramba de volante. Lateral esquerdo. Volante. Jogando de volante. Flávio era volante. E, enfim, tinha uma galera, Gídio, Coelhinho, Macarrão. Nossa, era muita gente boa. Que dava pra ter jogado futebol profissional e vingado mesmo. Macarrão jogava muito. Você lembra de Kaká jogou futsal? Lembro demais. Macarrão é irmão de Kaká. E futsal também tinha uma galera boa. Nossa, aqui, mãe. Adalberto, né? Também Adalberto. Adalberto foi pro profissional ainda, mas passou pouco tempo, né? Inclusive, sobre futsal, eu costumo dizer que quem inventou o goleiro linha no futsal brasileiro foi Marconi de Dinda, lá na Cajuína. Foi o primeiro goleiro que pegava a bola e saía jogando com os pés, o Marconi. Você esqueceu um grande cara lá em Barbalha. Solano joga muito. Solano agora tá só com o Zumba, cara. Só dançando. Jogou muito o nosso querido Solano. Joga demais. Marconi Barbosa deixando boa noite aqui. Seu convidado, tamo junto. João Preto, aqui, João Preto. A gente falando João Preto lá. Santa Catarina. Estou sincronizado aqui no programa. Um abraço, meus conterrâneos. E no Cantarelli. Cadê aqui? O Tônio Márcio Alencar. Aqui, Paulinha de São Paulo. Paulinha de São Paulo. Um beijo, Paulinha. Marcos Vinícius. Um abraço, meu amigo Cantarelli. Próximo programa, Leve Júnior Chorão, grande volante do Guarani, Ferroviário e Juazeiro Empreendimentos. Jogava muito. Júnior Chorão, rapaz. Que eu vi aqui, Plácido Ângelos, conhece Plácido Ângelos? Nossa! Já convidei o Plácido vir pra cá. Eles têm um monte de história de bastidor também aqui, viu? Papo de ótica aqui, cantinho gente finíssima, meu irmão. Deus Macedo, boa noite, Tony Cantarelli, Marcelão, grande técnico, salvou o Barbalha, ligado aqui no ICO, diz aí o Deus Ivan, que já renovou com o Barbalha, viu, Deus Ivan? Vai ser o técnico do Barbalha ano que vem, o Marcelão. Tiago Vinícius, cantinho é fera. Domingo Sábio, Cantarelli é treinador, está somente
deitado numa rede. Só deitado na rede e botando cerveja pros outros. Nosso amigo sabe lá em Fortaleza. Você abraço, meu irmão, abraço. Deixa eu me ver aqui, rapaz. O Jefferson aqui dizendo, sou eu mesmo, né? Que é o Gelnaro, o nome aqui do canal. Deixa eu ver aqui. Tony, estou aqui no Álvaro Weine, em Fortaleza. Nesse instante estava o Erismar, que jogou Guarani, perguntando aí o Cantarelli. Erismar, nossa, correria doida. Rapaz, resenha, hein? Tá por onde o Erismar? Cara, ele tá em Fortaleza. Tá em Fortaleza, né? Pronto. Cantarelli, por que Cantarelli não jogou no Icasa? Eu tive uma passagem no Icasa. Assim, mas... Eu tive uma passagem no Icasa muito rápido em 2001. 2001. E o nosso time era muito bom. Foi naquela época que o Icasa estava na segunda divisão e depois parou o campeonato. Era eu. Lembra de Serrinha que jogou no Fortaleza? Lembro, Serrinha. Eu, Serrinha, Serginho, Marciano, Jean, João Neto. Cara, nosso time era bom pra caramba. Aí eu também tive lesão, muita lesão, aquela coisa toda. Passei pouco tempo, aí enfim, saí. Pois eu confesso que eu não lembrava que você tinha passado de casa. Não dá pra lembrar não, que eu acho que eu me machuquei mais do que eu joguei. Passei um ano lá rápido, passei de a mão rápido. Os caras cantaram, tu nasceu pra... Aliás, tu começou no Guarani, tu nasceu pra jogar no Guarani. Mas assim, eu tenho uma afinidade muito grande aqui com o Guarani, claro. Mas eu sou um cara muito barrista. Quando o Icasa tá jogando, claro, é evidente que eu tô torcendo pro Icasa, que eu adoro Juazeiro, eu sou louco pro Juazeiro. O Icasa estando bem, vai estar bem pra todo mundo, não é verdade? Coloco lá no meu comércio lá, quando o Icasa estava na segunda divisão, eu colocava o telão lá, nossa, era lotação. Enfim, pro Juazeiro todo, era bom em casa na segunda. E, claro, a gente torce que o Guarani esteja lá em cima também, que nesse próximo ano agora, Guarani e Casa venha forte. Porque os times da capital tá muito forte. Eu não estou falando só em Casa e Guarani, não. Só Ceará e Fortaleza, não. Estou falando de Ferroviário, estou falando de Floresta, os times estão aqui. E os times da gente aqui parece que os caras estão evoluindo lá, né? Então, e aqui a gente parece que ficou um pouquinho no tempo. Então vamos dar uma sacudida. Eu acho que só quem está quebrando aí a linha aí é o Iguatu, né? Iguatu lá no. Não, tô falando assim. Eu digo assim, no interior, acho que só o Iguatu que. Vou falar aqui bem. Foi em casa de um tempo atrás. Bem simplesinho aqui. O Iguatu hoje é outro nível. Tem um puta de um treinador que é o Washington, que é daqui. A comissão técnica praticamente estou tirando o Breno, que é lá. Todo mundo se estruturou ali, tem acho que Zenic tá lá, né? Enfim, tem um pessoal que tá lá que tá comandando tudo. Então quer dizer que Juazeiro também não tem empresário para chegar aqui e botar a mão em cima e dizer, vai andar, como andou com a Buí naquele tempo. Como o Guarani teve uma fase boa com Moura, com tanta gente boa que passou aí. Então dá para ir de novo. E o futebol extrai muita coisa boa, não só para o clube, mas para a cidade. O que gera de economia, o que movimenta o comércio, é uma coisa impressionante. Domingo lá no Campão, você precisava ver um jogo que tinha lá, Amador. Eu acho que era o time de Baleia que estava jogando. Comercial. Isso. A multidão que estava no campeonato da Serra Júnior, que era para ser nesse Rumeirão. Que até eu brinco lá no meu comércio, parece que fizeram um Rumeirão só para bater foto. Não é? Tá lá o Campão, cara, coisa lotada de gol. Olha o que a bola faz. Você tá vendo aí? Agora, imagine o tanto de comerciante que tinha lá. Pipoqueiro, cara vendendo dindim, cara vendendo cerveja, cara vendendo cachorro quente, cara vendendo o espetinho. Olha quanto eu falei aqui. Aí tinha um mototáxi, já tinha um Uber bem pertinho lá. Olha quanto aqui, quantas pessoas estavam trabalhando. Esse Rumeirão antigo fazia isso. Isso falando só o jogo, a hora do jogo. O Rumeirão antigo fazia isso. O Rumeirão antigo, quando tinha o jogo da Serra Júnior, parecia uma festa. Aí, infelizmente, ficou caro demais, que o futebol ficou muito, né? Para quem tem uma condição muito boa. E para jogar no Rumeirão hoje é caro. Aí ficou fechado. E aí? O bom foi uma alternativa para ter os clubes aqui, né? Trabalhando ali, sempre jogando em casa, Guarani. Tem o Cariri agora também. Tem o Cariri, tem o Campo Grande. O Campo Grande, na verdade, está deixando de ser Campo Grande, né? O Campo Grande está transferindo para Copiara. Então é Campo a Copiara. Vai ser agora Copiara Futebol Clube. Então, perdemos o Campo Grande. O Campo Grande vai ficar só no Amador lá com o Soares. Profissionalmente a gente não vai ter mais o Campo Grande, infelizmente. Não sabia não. Rapaz. O Marcos Vinícius disse que é um abraço direto de Lisboa. Está lá em Lisboa, Portugal. Esse Marcos Vinícius, cara, esse cara jogava tanta bola. Esse cara, Marcos Vinícius, jogava futsal. E ele tá morando agora em Portugal. Jogou no Icasa também. Jogou no Icasa. Agora, eu não sei se o Marcos chegou a jogar profissional. Agora, o forte dele era futsal.
Jogava muito, muito mesmo. Ô Cantarelli, o que é que está acontecendo que a gente não tem mais talentos como a gente tinha antigamente? Base. O Icasa tem uma base boa? Não tem. O Guarani tem uma base boa? Para valer está começando agora. O Guarani assim, tem uma né? base boa? Não tem. Então assim, os times grandes, de onde é que extrai o jogador? Não é da base? Aqui na região, será possível que esse Cariri inteiro não vai tirar 8, 10 moleque bom? Tira. Mas na época que você surgiu não tinha base. Como é que a gente pode... Porque só tinha futebol, não tinha internet. Não tinha nada. O moleque pega aqui hoje, tá só aqui, ó. É só no Instagram... O empresário vê, o empresário tá vendo o moleque aqui de longe. Só aqui. Ó, lá em Juazeiro tem um moleque de 8 anos, o cara já vem aqui, empresário já compra e já, ó. Cara, você falou nesse negócio. Você falou nesse negócio de idade, eu tava olhando. A gente transmitiu um jogo aqui da Copa CFC de infantil, que é o pessoal. O Marcelão faz um trabalho bom de base. Viu? Faz demais. E Marcelão, Careca, Capoeira. Enfim, tem uma galera boa que trabalha essa questão de base, com garotada. E eu tava vendo o time sub-11, cara, do Cariri. Fiquei impressionado com os meninos. Você tá vendo só? Sabe? E, inclusive do quem Cariri, tá lá. Do Cariri. Quem tá lá, cara. Dionei é um dos caras que tá lá à frente do time. Mas eu fiquei impressionado com a qualidade dos meninos, né? O Ítalo Índio. Deixa eu me ver, me falha alguns, Guilherminho, tem uma galera. Muita gente boa. Todos os jogadores, não tem um que você rapaz, se trabalhar e investir nesses meninos, vão render no futebol. Assim, eu sou o presidente do clube. Aí vou atrás, tem um moleque ali em Caririaçu. Aí eu pego o menino, boto aqui na sede aqui. Não estuda, não tem nem o que comer, na verdade, vamos falar logo popular, não tem nem comida. O moleque vai fazer o quê? Vai embora. Quando eu cheguei, o Ferroviário tem uma estrutura boa pra base. Olha quantos jogadores saiu do Ferroviário. Lá no Uzi Cabral. Eu morei lá. Fortaleza, Ceará e Ferroviário, todos têm base boa. Então extrai muito. Vasco e Flamengo não dá a molecada. Tira de lá. Santos, tira de lá. Aqui vem jogador já, nada contra. Parando e tudo, só para aquela coisa, para empresário, comer dinheiro, aquela coisa toda. Então assim, investe na base. Investe na base. Guarani e Casa tem que investir na base. É um discurso que o Fabiano dizia há muito tempo. Se não trabalhar a base, não tem o que fazer. Você vai encarecer sempre, toda vez, o planejamento. Você acabou de falar agora. Quantos jogadores você viu lá? 11. Do Sub-11. Sub-11. O time lá... 11 jogadores lá, 11 moleques não jogam lá. Tem mais ou menos isso aí. Não era tudo bom? Rapaz, impressionante. E todos da maioria daqui. Tem todos assim. A maioria daqui. Tinha um menino lá, eu acho que o Guilherme Cabeludo, o nome do moleque. E, gente, tô falando moleque aqui, é moda a gente falar aqui, viu? O pessoal às vezes leva pelo lado pejorativo, não é? Mas ele entrou, inclusive, depois, estava na reserva. E me disseram que foi um menino que passou pela escolinha do Fluminense, estava no Rio de Janeiro, e o pai veio embora, acabou trazendo o menino. Mas a qualidade do menino também, os dribles, e uma coisa que eu achei interessante lá na garotada lá do Cariri, é porque os meninos já têm uma consciência tática. Eles trabalham também um pouco essa questão tática. Então havia uma obediência tática. O time lá de Caririaçu tinha um potencial muito grande, o goleiro pegou demais, o jogo terminou 16-1. Mas quem vê o jogo 16-1, que assiste o jogo, inclusive, pessoal, o jogo está aqui no canal no YouTube, depois pode tentar assistir lá. O goleiro pegou demais de Caririaçu, mas a qualidade técnica e a obediência tática do menino do Cariri impressionou. Assim, o jogador de futebol, ele tem que vir lá da base, porque... E outra coisa, eu falo muito assim, eu sempre comento lá com os meninos lá no meu comércio. Tem que ter principalmente um ex-jogador, que passou lá dentro das 4 linhas, que sabe a batida da bola, sabe se posicionar. Não estou dizendo que o cara que nunca jogou bola não vai ser um bom treinador, não tem nada a ver isso não. Mas na base, é muito interessante um ex-jogador lá dentro. Ó, bate aqui, porque ali é um aprendizado. Um cara que sabe. Quando você chega no profissional, você já tem que chegar pronto. Você tem que chegar pronto. Eu aprendi coisa nesse 13, que Zé Carlos foi um cara amador, mas era um cara já altamente inteligente. Ó, Cantarela, a bola vem do lado, vira aqui e mete do outro. Eu vejo jogador hoje não fazer isso, jogando em time grande, viu? Ninguém vê, eu vejo. Ele pega a bola que ele não consegue se virar, porque não tem cintura para virar. Pegar essa bola para tocar do lado.
Isso aí ele me ensinou quando eu tinha 10 anos de idade. E eu aprendi, vira o jogo. Vira o jogo. Uma coisa básica, né? Uhum. Mas o básico do futebol é tudo. Qual é o básico do futebol? O domínio e o passe. Domínio e o passe é o básico do futebol. Se você não conseguir dominar, você não vai jogar. Se você não conseguir passar, você não vai jogar. E a gente vê cada um. Não é assim? Olha o que eu falei aqui. Coisa básica, não foi? O domínio e o passe. Lá na base você tem que aprender isso. O jogador ele nasce com o dom, mas tem que aperfeiçoar. Ô Cantarelli, por que você não está no meio do futebol hoje ainda? Cara, depois que eu saí de futebol, eu vi tanta coisa errada. Que vai vai se desgastando, vai se desgastando. Por exemplo, trairagem. Trairagem, você sabe que no meio da bola tem e muito. É, e na vida. Não, mas no meio do futebol e da política tem demais. Aí a minha paciência era bem mais curtinha. Tu me conhece como é que eu sou. Isso não vai dar certo pra mim, não. Porque se eu escalar um time aqui e chegasse um diretor e cantar, eu tô achando que esse aqui não dá certo aqui, não. Eu faço o seguinte, fica no seu time. Pronto, você como é que... Enquanto tá escalando time. Aí. Quem foi o melhor treinador que você trabalhou, Cara, eu trabalhei com muita gente boa. Trabalhei com o Ferdinando Teixeira no Fortaleza, que a gente ganhou tudo lá. Trabalhei com o Ageu, trabalhei com o Djalma Linhares. Enfim, muita gente boa aí que se eu for falar. Tem muita gente. Raimundinho, grande treinador. O Austin, eu sou fã de Austin e Raimundinho. Eu sou fã número 1 dos dois. Os caras daqui, os caras que têm uma visão já bem... Tu viu a campanha que Raimundinho fez agora nessa... Foi Copa São Paulo. Copa São Paulo, futebol junto com Floresta. No Floresta. Você tá vendo o que eu falei da base? É. O trabalho de base dele é excelente. Quem tirou ele foi o Palmeira. Foi. Pra você ter uma ideia. E outra, jogando no campo sintético, o menino tinha costume, que não é a mesma coisa. Exatamente. Não o é Osta aqui é outro. Aí, às vezes o cara, na época de Juazeiro, não sei o quê. Todo treinador que joga contra o Osta fala bem dele, cara. Que o Osta é isso, que o Osta é aquilo. Então, assim, daqui um dia eu tenho certeza que eles dois vão... O Raimundinho já tá aí, pegou a oportunidade, vai pro capital lá de Tocantins. E o Austin. Hélio trabalhou muito tempo com o Flávio Araújo. Ainda acho que ele ainda tá como auxiliar, né, do Flávio, né? Eu não tô nem sabendo. Eu acho que ele deve ir pro Altos com o Flávio. Essa dupla aí faz tempo que eles estão. Tomara que recomece. O Flávio é um grande treinador. O Flávio foi meu treinador, um grande treinador também. Grande treinador. César Moraes, que a gente foi campeão no Ferroviário. César Moraes, outro também, que naquele tempo já falava assim: o melhor esquema que existe é 4-3-3. Hoje eu vejo todo mundo jogando 4-3-3. Pois é. E até joga do lado, é no 4-3-3. E um tempo desse disseram que não servia porque era muito ofensivo. Que era muito ofensivo. Você tá vendo? Aí hoje eu lembro dele. Esse Cantarelli, o melhor esquema que existe é 4-3-3. Ataque e marca do mesmo jeito. Ô Cantarelli, me diz uma coisa. Você falou de bons nomes de treinadores que você trabalhou. Você não quis dizer o melhor. Entregador de camisa. Muitos. Nossa senhora. Mas esse eu não comento não. Pô, fica pipocando, Cantarelli. Nunca. Tá louco, rapaz. Tem alguma atividade ainda, Cantarelli? Rapaz, tem. Aonde? Diga pelo menos o time que você trabalhou como entregador de camisa. Tem, esse aí tá na Paraíba. Não adianta eu comentar não, que você não vai... Foi no Atlético Cajazeiras, então. Eu tava perdendo lá, chegou no vestiário, jogou as camisas, eu tinha ido pra cima e disse, rapaz, quem quiser jogar aí, pega as camisas. Bom, deixa de conversa. No Atlético Cajazeiras, lá no Perpetão. Só jogou as camisas. Mas eu já peguei coisa boa, mas eu já peguei... Na minha época também era bem mais difícil, ó. Quando eu comecei no Guarani, a gente saía daqui 11 horas da noite pra jogar contra Ceará. Lá naquele PV lotado, a gente chegava, toda vida a gente chegava em Fortaleza de 10 para 11 horas, porque toda vida quebrava, não tinha nem perigo para não quebrar. Aí era certeza. Chegava com o mocotão, como fala, tudo inchado. Eu digo, como é que ele vai pegar esses caras aí? No dia do jogo, chegava no dia do jogo. No dia do jogo. A gente saía daqui 10, 11 horas da noite e chegava lá 10, 11 horas do dia, cara. Pra jogar contra Ceará. 8 horas da noite. Cara. Aí eu disse, você tá vendo, hoje os caras saem 2 dias antes. O jogo é na quarta, vamos dizer que o jogo é no domingo. Os caras saem daqui na quinta-feira, chega lá na sexta, repousa, faz um treino básico, posiciona o time, vai pro jogo e tem que correr. Vai para um Amoarama Motel aí, igual um amigo meu que queria torta de chocolate 7 horas da manhã no Amoarama Motel. Não vou falar o nome que é, não. Não diga, eu gosto de saber dos nomes. Não vou falar, não. Já tinha Genilson lá nesse. O outro gritou assim no vestiário: se Deus é contra nós, eu digo, aí lascou. Puta merda, se Deus é contra nós é pra roubar. Aí não tem como ganhar nunca. Senão ele me mata. Não é dica, rapaz. Não vem com o negócio de pipocar não, Cantarelli. Pelo amor de Deus. Aí não dá certo. Ó, o Leandro Santos está dizendo aqui, você falando em Romeirão,
Será que em 2024 teremos jogos realizados nessa mesma quantidade que estão acontecendo os jogos de futebol feminino agora no segundo semestre? Que tem quase ninguém, né, de futebol feminino, infelizmente. Complicado. Por aqui. Aí um trabalho excelente, viu? Lembrando o jogo contra o Fortaleza no Presidente Vargas, que ganhamos de 2-0 com o segundo gol do Canta, com a bola furada. Não, aí deixa eu te contar, né? E esse time do Fortaleza era Oliveira Candel, o treinador da gente. Aí tal, aí Valdo pegou o pênalti em jogo. E o time era Rinaldo, Clodoaldo, Vinícius, um time massa. Aí 1-0. Aí meteram a bola pra mim lá. Quando eu bati na bola, a bola fez bluff. Gol! Dentro da rede. A bola dentro da rede. Os caras, botar furado aí, vai reclamar na federação, meu filho. Não tem mais jeito não. Lona! 2-0 pra vocês lá dentro do PV. 2-0. Oliveira tem que ganhar, senão vai cair. E a gente ganhou 2-0. Lembra qual foi o ano? Cara, foi agora, 2007, 2005, 2007. Já tava eu parei em 2007, né? Ô Cantarelli, me explica uma coisa. A gente vai já falar, pessoal, torcida do Ferroviário aqui, alguns mandando mensagens, que daqui a pouco a gente fala aqui do Cantarelli no Tubarão da Barra. Me explica como foi que aquele time do Guarani caiu em 2005. O time tinha, acho que Capoeira, se não me falha a memória, lateral direita era Miro. A zaga começou com Vilmar e Brito. Depois Brito saiu, veio Samuel novo, jogando demais Samuel zagueiro. E tinha Romulo na esquerda. No meio campo, se não me falha a memória, Nenê e Pul, Cabal, você, Márcio Alain, Cristóvão e Berico. Se não me falha a memória, esse ataque. E o Berico, acho que foi a melhor fase da vida dele, que depois nunca mais ouvi falar no Berico. Também pegou o Maçã metendo pra ele direto. Aí é fácil, né? Até eu hoje fazendo. Era artilheiro. Nunca mais ouvi falar no Berico, rapaz. Berico, cadê você, meu filho? Dê notícia. E o Berico e o Cristóvão. E aquele time caiu, cara. Mas eu vou dizer por quê. A gente só tinha 11 jogadores. Só tinha um jogador. Para jogar o Campeonato Cearense, se você não tiver no mínimo 18 jogadores, você cai. Eu lembro que começou, acho que tinha o Bacalhau, depois ficou o João Neto, se não me engano, ainda ficou como técnico do time. Aquela coisa toda. Acho que a gente caiu num ano e subiu já no outro. Esse ano aí, subiu em 2006, eu acho que já subiu. Já subiu em 2006, que sendo campeão, inclusive. Me diga uma coisa. Agora, eu acho que esse 2005 eu tive um probleminha com o Oliveira e Canindé. E eu não joguei mais. 2006. Eu não joguei mais. Não, em 2005 eu não joguei mais. Eu joguei, se eu não me engano, o primeiro turno e depois eu tive um problema com ele lá e tal, uma discussão lá dentro do campo e eu mandei ele para um lugar legal e ele não gostou. E o que foi que aconteceu? Oliveira é tão cortês, rapaz. Rapaz, ele mexeu lá e eu não gostei, aí ele começou a reclamar, eu peguei a bola, enganchei lá na arquibancada, aí ele começou a reclamar, aquela porra toda. Mas o Oliveira eu adoro. O Oliveira é um puta de um treinador. Grande treinador. É um dos treinadores que eu joguei. Que assim, é aquele cara, aquele tático aqui, sabe? E naquele dia eu saí, me tirou do time, uma coisa assim, coisa de esquenta a cabeça, e ele também tinha razão, porque eu fiz a coisa errada, a gente discutiu. Aí depois lá na frente, porque o campeonato Cearense é 3, 4 meses, né? Tu saiu, tu já acabou. Aí E você era meio cabeça quente. Já saiu no tapa com alguém, Cantarelli? Muitas vezes. Muitas vezes. Nossa, num treino era quase todo coletivo. Severo uma vez ficou irritado comigo, ele dirigente do Guarani, eu era setorista do Guarani pelo Timaço, acho que era da Iracema, era da Vale, não lembro mais, Timaço da Vale. E eu presenciei no treino, eu chegava cedo nos treinos, antes do time entrar em campo, eu já estava lá no Romeirão. E eu peguei um cacete bom, rapaz, de Maxwell e Tony Belém. Os dois saíram do tapa, desceram no vestiário, aqueles degraus lá do vestiário. Aí eu falei lá no Timaço, aí, Severo, se fosse o Flamengo, eu disse, o Guarani é o nosso Flamengo aqui, meu filho. Você desse Timaço em 2005 da gente, né? Aí eu cheguei no vestiário uma vez, eu disse, esse time a gente vai dar problema. Os caras, por quê, Catarina? Não teve nenhum cacete aí, não teve uma confusão, porque esse time vai dar problema. Quem foi que você fez algum assim mau desafeto, teve um desafeto assim grande no futebol? Já teve, assim, eu tive um problema sério no Ferroviário uma vez com o goleiro lá. A gente teve um problema sério. Mas aí depois a gente conversou e tudo, mas foi um problema sério. Quem era o goleiro? Porrada mesmo. Rapaz, eu esqueci, era um moreno que tinha lá, eu esqueci o nome dele, eu não tô lembrado o nome dele não. Não adianta também lembrar não, pra não dar problema não.
Você tá muito pipoqueiro hoje, viu, cara? Não adianta não, já passou, aí pode remexer tudo de novo, não adianta não. Mas já tá tudo tranquilo. Não, tudo na paz, hoje eu sou um cara bem cegado, bem tranquilo. Quem foi o maior amigo que você teve no futebol? Maior amizade que você teve? Cara, eu tive vários amigos, eu não posso dizer assim, Eu tive Sandrinho, um amigo meu que lá comigo lá no Ferroviário, que era muito gente boa. Porque se eu falar só um é covardia, eu tive vários amigos. Eu sempre fui um cara bom. Pronto, Clodoaldo em Fortaleza. Clodoaldo, quando a gente chegava lá no hotel, dizia logo, Cantarelli comigo no quarto, viu? Ele ia logo no supervisor, porque a resenha era comigo, não, bota logo o Cantarelli do meu lado aqui. Era nós dois assim, direto. Então assim, eu fiz muita amizade. Quando eu chegava, eu tive sempre a oportunidade de fazer amizade. Eu sempre fui um cara comunicativo, um cara bom, um coração bom, nunca fui a palavra correta, safado com ninguém. Sempre procurei. Ser esquentado assim, naquele momento, da bola. Os caras diziam, Cantarelli, o jogador mais chato que eu vi dentro do campo foi tu, nunca vi na minha vida. Aí tão me chato da porra. Não, cara, ninguém pode perder, não. Eu ficava doido que eu tava perdendo. Mas olha, o Emerson tá dizendo que ele queria dizer, mas ele disse, o cabo da torta do chocolate é capoeira. Tá dizendo aqui. Foi fumê, viu, capoeira? Foi fumê, viu, capoeira? Se vira aí pro Emerson Santos, foi capoeira. Porque eu tava bem escondidinho lá no Moarama, assim, ó, lá tomando meu café. Resenha grande. Luiz Carlos Ferreira, Cantarelli e Tony, duas perguntas. Na visão de vocês, o Lion hoje atualmente faz parte da elite do futebol brasileiro? Faz. Cadê? Sábado, o Fortaleza será o primeiro nordestino campeão continental, ligado de Curitiba. Luiz Carlos Ferreira. Obrigado, Luiz Carlos. Eu acho que o Fortaleza já está na elite do futebol, ou já está como um dos grandes clubes do futebol brasileiro. Eu até conversei nos últimos anos, viu? Que veio. Marcelo, e vem se firmando. Marcelo deu uma moral pra mim aí quando chegou. Marcelo Paes. Cantarelli, meu pai era teu fã. Ele é torcedor do Ferroviário. Ele é louco por ti, eu sabia que ele era do Ferroviário. aí o Fortaleza hoje é uma potência, cara. Aí aquele Marcelo Paes está fazendo um puta do trabalho. Não, cara, o bom é que assim, uma gestão muito boa. Muito, e eu vejo assim, eu vejo o trabalho do Fortaleza, desse novo momento Fortaleza, começar lá em 2005 com o Ribamar Bezerra. Eu acho que o Ribamar Bezerra iniciou praticamente esse trabalho. Eu cheguei no Fortaleza em 99, tu precisava ver como é que era aquele Fortaleza. Como mudou. Impressionante. Aí depois veio Jorge Mota, veio chegando aquele pessoal, aí o Fortaleza começou a ganhar, começou a subir, é um time de massa, a torcida é imensa, como a do Ceará é imensa. Aí fica bem mais fácil, claro. E o Ribamar Bezerra, você falando sobre essa questão da base, ele construiu o centro de treinamentos, inclusive é o nome hoje. Aquilo que eu falei, você lembra? Centro de treinamento Ribamar Bezerra lá. Depois, se não me engano, o Eduardo Girão, que inclusive pegou o Marcelo Paes para ser o vice dele, que hoje é senador. Depois o Eduardo Girão saiu. E aí o Marcelo Paes pegou, ou seja, houve um trabalho, não é só apenas o Marcelo Paes. O Marcelo Paes já pegou um trabalho que vinha iniciando ali, de outros presidentes, o alicerce. Muito inteligente. E ele, exato, e ele acabou usufruindo bem aquela base. Teve uma oportunidade de fazer um negócio bacana. O Rogério, né? Eu acho que o Rogério também, Fortaleza, antes e depois do Rogério Senna, né? Porque o Rogério acabou tendo liberdade para estruturar o time. Muito inteligente. Né? E isso aí tudo conta bastante, contribuiu bastante. Então, nosso que aqui, Luiz Carlos, acho sim, viu, Luiz Carlos, que o Fortaleza faz parte da elite futebol brasileiro, está se consolidando, né? O time que está aí brigando sempre se vai ser campeão ou não, aí são outras coisas. É outra questão, que vai pegar uma grande equipe que é a LDU. Mas eu acredito muito que tem condição de ganhar. Mas eu acho que tem condição. Vou torcer demais e eu acho que o Fortaleza é campeão. Porque assim, tinha aquela coisa antes de você pegar e você ia dizer, vai jogar, mas não ganha. Hoje não dá para o cara chegar e dizer assim. Hoje bate de frente com qualquer Bate de frente com qualquer outro time. Então, assim, eu acho que o Fortaleza hoje ele entra com chances realmente reais de ganhar. Eu acho que tá pau a pau. Vamos botar aqui nessa 50, situação. 50-50. Também concordo. O Edil aqui dizendo, grande Cantarelli. Abraço. O treino pronto para enfrentarmos o Fortaleza no PV, fizemos um terreno baldio lá na boca das cobras. Cara, essa história foi bacana. Num dia que a gente ganhou de 2-0, que eu fiz o gol com a bola furada. E Oliveira chegou procurando campo, o Rumeirão não podia, começou a rodear Juazeiro. Chegou na microempresa, aí disse, pode descer que vai ser o treino aqui. Isso na véspera, isso na sexta-feira, a gente viajava na sexta. Eu disse, nós vamos tomar uma sacola daquele Fortaleza grande, treinar nesse campo para pegar o Fortaleza, ele joga futebol, né? E acabou que ganhava. E a gente fazia coletivo naquele tempo. E Oliveira fez um coletivo no terrão, e a gente foi pro jogo contra o Fortaleza, duro e quase doida lá nesse jogo, e correr atrás da gente. E a gente ganhou 2-0. Ô Cantarelli, vamos pegar aqui. Você
Como foi que surgiu o convite para você ir para o Ferroviário? No Cearense, eu fui, no meu primeiro ano de Cearense, eu já fui revelação. Aí foi, no Guarani. No Guarani, aí veio Ceará, Fortaleza e Ferroviário. E o Ferroviário veio por trás e já me comprou. Naquele tempo era passe preso, né? Hoje em dia não é mais passe preso, né? Aí... Dava para ganhar dinheiro? Dava para ganhar dinheiro naquele tempo? Muito pouco. Muito pouco. O jogador para ganhar dinheiro naquele tempo era complicado, tinha que rodar bastante. E ainda mais aqui em nós, em futebol cearense. Era complicado. Mas assim, você tinha que aquele dinheirinho que você pegava, você tinha que comprar uma casinha ali, outra coisa ali, e dava para ir juntando uma coisa ali, como assim, eu não tenho o que falar de futebol. Eu fiz aqui no futebol. Quem foi mais organizado dava para fazer um negócio. Depois que eu cheguei no Fortaleza, eu passei 3 anos no Fortaleza, e eu tive a oportunidade de estar no Fortaleza, naquele time massa do Fortaleza, com o Ronaldo Egelim, com o Clodoaldo subindo, com aquela galera toda ali, a gente ganhou tudo. Tanto o bicho como o dinheiro, tudo em dia. Ali eu juntei algumas coisinhas ali. Me diga uma coisa, você teve bons momentos pelo time do Fortaleza, mas é muito lembrado lá no Ferroviário. O Ferroviário foi 9 anos, né? A gente foi bicampeão. E você acha que, de repente, até por fato desse bicampeonato, o último bicampeonato do Ferroviário, você estava lá e... E em 95 eu não joguei, eu passei o ano machucado. Você jogou em 94? Joguei em 94. Como foi a atmosfera daquele bicampeonato em Cantarelli? Você ser campeão no Ferroviário é complicado, é difícil. Porque é Ceará e Fortaleza, meu amigo. O Ferroviário sempre é o terceiro ali, né? É complicado. Só que o time da gente, principalmente em 94, era um time massa. Era Cássio, era Reginaldo ponta esquerda, era Lima, Ricardo Lima, era Batistinha, era Cício Ramalho. Olha o tanto de fera que eu falei aí. Quando eu cheguei no Ferroviário, para você ter uma ideia, era Ademir Patrício, Jorge Vera, Celso Gavião, Jacinto, olha as feras. Então assim, o Ferroviário sempre formou grande equipe. Só que nunca teve aquela torcida que Ceará e Fortaleza tem. E você sabe que torcida influi. Como o Icasa aqui, que tem uma torcida muito grande, né? Lá é Ceará e Fortaleza. Então assim, para ser campeão no Ferroviário, é uma coisa muito além do limite. A gente fica assim, sabe? Porque é complicado. Como agora o Ferroviário foi campeão invicto agora. É complicado. É verdade. Só que o Ferroviário hoje se estruturou. O Ferroviário hoje está aqui bem na linha. Há tempos atrás já era mais complicado. Qual foi o jogo assim, o diferencial? O momento que você disse, poxa, a gente vai ser campeão, aquele time do Ferroviário? De 94. 94. Quando começou a jogar, por incrível que pareça, eu disse, esse time a gente é campeão. E o time do Ceará era bom. Você lembra daquele time que foi vice-campeão do Vice-campeão da Copa do Brasil. A gente tava naquele time de manhã e de noite. Que até hoje a galera reclama que a falha da arbitragem na final com o Grêmio. Era Vitor Hugo, era aquela galera toda. Aquele time ali, a gente ganhava daquele Ceará direto, acredita? Será que o nosso time era bom? Que pra ganhar daquele Ceará, que foi lá contra o Grêmio lá dentro e foi roubado, que pra mim foi roubado ali dentro. Que ali foi pênalti, claro, pro Ceará. E a gente foi campeão em cima do Ceará. Então assim, nosso time era muito bom. Era muito bom. Tinha um elenco. Naquele tempo só podia 18. Uhum. Hoje você pode levar o quanto que você quiser no banco. Naquele tempo só podia 18. Mas só podia substituir duas vezes, né? 3 já? 3. Eram 3. Aí nosso time era muito bom. Então assim, quando o jogador, quando ele está no elenco bom, ele sente. Aquela Cássio jogava muita bola. Era eu, era Cássio, era Lima, era Reginaldo, era Heron. Lembra de Heron que jogou no Fortaleza, no Ceará? Lembro demais. Então assim, muita gente boa. A minha passagem no Ferroviário, eu só agradeço a Deus. Eu cheguei no Ferroviário com 16 anos. Eu saí do Guarani. Quando eu voltei pro Ferroviário, eles, cara, é muito novo, empresta pro Guarani de novo. Aí eu voltei pro Guarani de novo. Aí depois eu cheguei no Ferroviário. Em 90 a gente já ganhou tudo, já fez uma belíssima campanha. Todo ano a gente chegava. Tinha esse negócio do juiz dar uma puxadinha quando jogava pro Ceará e Fortaleza? Principalmente que a imprensa, as filmagens eram muito poucas. É, né? Nossa, mãe. Teve uma vez não vou nem comentar o nome dele, porque senão ele me rapaz, diga o nome, rapaz. Eu não posso falar o nome, não. Ele tá me ouvindo, com certeza. Tá, né? Aí ele deu um pênalti, Ceará e Guarani. Eu lembro até o pênalti, foi em cima de Cláudio Adão. Lembra de Cláudio Adão? Lembro. Aí eu cheguei nele é famoso Cláudio Adão. Meu amigo, como é que tu dá um pênalti desse? Dê pelo menos um parecido. Me disse, Cantarelli quer ganhar aqui dentro, né? Já disse tudo. Eu disse, caramba. O bom que ele era boleirão, ele foi jogador, né? Aí depois foi ser árbitro. A gente chegava nele naquela moral toda.
Aí uma vez eu perdi um gol, driblei na cara do gol, perdi um gol. Aí eu fui nele. Um lance lá que teve lá, caramba, tu tá roubando, não sei o que, tá? Disse, tu tá jogando porra nenhuma, perdeu um gol do caralho, vai falar o quê? Eu fiquei triste assim. Mas o cara foi jogador. Foi jogador. Então vai ser fácil. Mas ele era grande juiz, ele era grande juiz. Grande juiz. Mais puxava. E tem história no futebol cearense ele, viu? Tem? Pô, deu o nome do cara. Não, digo não. É problema. Não posso falar isso não. É problema. Daqui a pouco aparece alguém para passar aqui o nome aqui. Galera, eu vou encerrar a live aqui no Instagram, tá bom, pessoal? Chega aqui. Abraço aí pra todo mundo. Não tem problema, a galera aqui chega e entrega. Vila Nova, viu? Pereira. Não falei não. Pereira já disse aqui. Foi Vila Nova, Tony. Bruno Terra Freitas está aqui também com a gente. Cadê aqui? Damasceno, Cléia Damasceno, Tony Silva, Flávio Sampaio. Disse, rapaz, tá de flamenguista, não. Tô de Tubarão da Barra, rapaz. Tô de Ferroviário. Meu ferrão. Pois é, boa noite, meu amigo Tony. Estou aqui em Bauru, São Paulo, ligado, abraço. Diz aí o nosso querido Erivaldo Ferreira, um abraço. Galera, vai pro YouTube. Quem tá no Instagram, vai no YouTube, tá bom? Porque no Instagram tá dando pra ver direito não. O Wellington também por aqui, João Patrício, enfim, Claudinho Fernandes, Robert, Vinícius Vitorino. Não se pode esquecer a postura de Rogério Ceni, diz aqui o Pedro Botan, que é empresário do rapaz, como é que pode, rapaz? Deu um branco agora. Jogador do Uruguai. Jogador do Uruguai que jogou aqui. Rapaz, deu um branco agora no menino. Jogou aqui no lugar. Jogou no Campo Grande, jogou no Icasa, cara. O branquinho lá. O Galeguinho, rapaz, me deu um branco aqui. Daqui a pouco eu lembro o nome dele. Tem hora que me dá uns brancos assim na cabeça, que é um negócio sério. O Pedro Botan tá aqui, que é empresário dele, também acompanha pelo Instagram. Tá bom? Yuri Moreira também tá aqui. O Gordinho do Uber, abraço, valeu, tá bom? João Neto também com a gente. Enfim, galera boa que tá aqui acompanhando pelo Instagram. Pessoal que tá no Instagram, São Florencio, vai lá pro YouTube, tá bom, pessoal? Replay de Tony Souza. E ele falou aqui no Vila Nova tinha fama também de ser caseiro, viu? Vila Nova tinha fama que quando... A Vila Nova, ele era um grande juiz. Era demais, era grande juiz. E quando ele tava grandes nomes da arbitragem de futebol cearense. Outra coisa, não alisava time grande não. A gente brinca aqui tudo, mas ele não alisava time grande não. O certo com ele era o certo. Agora tem as resenhas, claro. Aí esse cara... essa que eu falei foi verdade. Não falei o nome não, viu? Mas os caras disseram, isso foi que ele entregou, viu, Vila Nova? Os caras diziam que Vila Nova, ele só, se ele tiver o time da casa, ele... Eu sou fã número 1 de Vila. Então, filho... gente boa, viu? Gente boa aí. O Vila Nova, pra mim, foi um dos grandes árbitros aqui do futebol cearense. Dos grandes mesmo. É verdade. Que saiu na porrada com o Negro lá no PV, com o jogador, viu? Foi, né? Saiu na porrada mesmo. Tu já saiu na porrada com algum juiz, Cantarelli? Rapaz, deu muita vontade, mas aí eu ia passar muito tempo. E o gancho ia ser pesado. Tanto, eu tava no Guarani e Ferroviário. Mas foi o que teve aqui no Romeirão. O Guarani tem trauma de árbitro com sobrenome de Magalhães. Porque ficou. A galera ficou na bronca com o César Magalhães naquele jogo Guarani de Sobral, que o César Magalhães deu um pênalti pro Guarani de Sobral. E a galera ficou na bronca, que depois invadiram o campo, para não deixar bater o pênalti, até saiu no Fantástico. E o outro é Anaximano Magalhães, que depois também não vi falar mais, não sei nem por onde é que está o rapaz, mas teve o Anaximano Magalhães, que eu acho que foi até contra o Ferroviário, que a galera, acho que foi esse jogo, não sei se foi esse jogo que você estava no Guarani, e a galera ficou na bronca, num jogo aqui no Romeirão também, com o Anaximano Magalhães, e aí eu lembro do torcedor que disse: Tony, quem é o árbitro? Não, me diga o nome do árbitro, não, diga só o sobrenome. Tem Magalhães? Ele disse: tem não. Graças a Deus. Não perdemos hoje. Ele disse: se tiver sobrenome Magalhães, ele não quer conversa. É uma resenha grande. Moçada, segura. Lázaro Zop, obrigado. Lázaro Zop, tá lembrando aqui o nosso querido Leandro Santos. Lázaro, que é gente boa demais. E acabou dando branco aqui no nome do Lázaro, que é uruguaio. Teve uma baita campanha aqui pelo Campo Grande e foi pro Icasa, bom jogador, batia bem falta, muito bom atleta, o Lázaro Sop. Cantinha me ajudou muito no meu início de carreira, era muita resenha, gratidão, diz aqui o Emerson Santana, que hoje é preparador físico do Fortaleza. Gente boa demais.
Diz aqui ele, gente boa demais. O Eloy Cordeiro também aqui, time de casa de 95, que está elogiando aqui o time de casa. Enfim, galera deixando aqui muitas recordações. Pessoal, faz o seguinte, a gente vai fazer um rápido intervalo, 1 minuto e meio, rapidinho, e a gente volta com o Cantarelli, que eu estou querendo saber a história do Cantarelli, essa saída do Cantarelli para o Rio de Janeiro, para o Vasco da Gama, depois voltou para o futebol cearense. E passou pelo Vasco e pelo Flamengo. Deu saudade não. Deu saudade não? Pois pronto, daqui a pouquinho a gente vai procurar saber essa história com o nosso querido Cantarelli. É rapidinho, 1 minuto e meio, só pra galera que tá em casa beber uma aguinha, tá bom? Rapidinho, replay com o Cantarelli, muita resenha aqui. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais. Edilan Máquinas, aqui na cidade de Barbalha, Rua do Videl, Centro 177. Você vai encontrar camisas para eventos, camisas promocionais, fardamentos personalizados, fardamentos profissionais. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Espaço de Dança Aline Silva. Venha dançar, treinar e se divertir com a gente. Aulas de alongamento, fit dance, treino, hitbox, balé infantil, K-pop infantil e juvenil, aerodança melhor idade, dança do ventre, atividades circenses e ginga capoeirinha. Matricule-se em uma de nossas turmas através do telefone 996 80 2523. Espaço de Dança Aline Silva, Rua Monsenhor Esmeraldo 429, em Crato. Você é amante do futebol? Eu lhe convido a se inscrever no nosso canal Replay com Tony Souza. Curta e compartilhe. E também para seguir o nosso Instagram. Toda semana, vídeos novos para vocês. Opa, de volta aqui com o nosso Cantarelli aqui no replay desta segunda-feira, muita resenha. Galera, compartilha com o pessoal aí, ó. Se você quiser também virar parceiro aqui do nosso canal, você pode fazer um Pix, celular 88997248778. Você incentiva o nosso trabalho e está valorizando aqui o nosso futebol, o futebol do interior, tá bom? Então 997248778, tá bom? Aproveita. E também você pode mandar mensagem pra gente no PV do Instagram, do Replay com Tony Souza, ou então também no WhatsApp. Bate um papo com a gente aproveita e combina aí uma conversa, você se transforma num parceiro aqui do Replay, tá bom? Fica à vontade. Mas se quiser fazer um Pix, fica à vontade um Pix aí. 88997248778 é o nosso Pix, tá bom? É a nossa chave do celular. Manda um abraço aqui, meu amigo Zé Hilton. Gente boa demais acompanhando aqui o Replay. Brandão, mandando um abraço aqui para o velho Cantarelli. Brandão, que é torcedor do Guarani demais.
né? O Adenilton Guerreiro também deixando aqui um abraço, Gustavo Ferreira de Barros, enfim, uma turma boa. Você teve passagem do Barbalha, era o Gustavo naquela época? Era o Gustavo, gente boa, Gustavo, cara. Pois é, rapaz. Me diga uma coisa, você já fez corpo mole, teve aquele jogo assim que você disse, cara, o time não tá bem, o outro jogo vai pegar. Corpo mole eu nunca fiz, pedreira, agora assim. Deu um miguezão pra não viajar. Quando tinha jogo ali em Sobral, em Quixadá, rapaz, aparecia tanta lesão na minha vida. O que é, Cantante? Já tá doendo a virilha. Já deixou de ir pra umas viagens cumpridas assim. Caramba, de como? Chegou aqui, botar logo a mão. A cabeça começava logo a doer, eu disse, caramba, não acredito, mano. Rapaz, deixa eu pegar aqui, botar a mão aqui na virilha. Fazer igual o Romário, né? Esse cara disse aqui que o Romário teve um período aí. Dizia, Franco, era massagem da gente, prepara o gelo, a virilha tá doendo. Resenha boa. Tony, pergunta aí pro Cantarelli, cadê, rapaz? Se ele jogou com Betinho Diniz no Icasa ou no Guarani. Com o Betinho, acho que é Betinho lá de Missão Velha. Ah, sim. Se foi essa fera aí que eu tô pensando, eu joguei com tanta fera. Agora, eu não vi jogar não, mas me falaram que o Romário de Juazeiro se chamava Manelzinho. Manelzinho. Que fez o gol do Guarani. Disse que foi o Romário de Juazeiro. Disse que era craque. Disse que foi um dos fera aí. Aquele time de 79, um dos maiores times do Guarani, ele era o atacante. Se eu não me engano, era ele, Esquerdinha e o Marco Pintado, essa galera. Até hoje, o pessoal fala desse time do Guarani de 79. Que jogava demais. Era craque. Ó, parabéns, Cantinha, pela linda história que fez no futebol. Sou fã. Zé Carlos Juazeiro. Esse também jogava muito, Zé Carlos. E eu vou te contar uma história aí rapidinho de Zé Carlos. Diga. Nesse jogo de 2-0 ele jogou. Guarani 2, que eu fui o gol lá com a do bola PV. furada. Aí Dude babando com uma raiva grande. Aí Zé Carlos vinha com a bola e tal. Dude é meu amigo, é um cara bacana. Aí Dude com raiva, eu disse, dá na caneta dele, Zé Carlos. Zé Carlos com aquela habilidade toda. Era habilidoso, Zé Carlos puxou aqui. Caramba! Aí Dude quase doido. Abraço, meu amigão Zé. Aí era craque. Gente boa demais também, viu, Zé Carlos, rapaz. Cabo do óculos. É o cabo do óculos, Tá com óculos agora aqui, é o Papo de Ótica. Ele tá aqui no canal no YouTube. É uma resenha grande. Agora é uma preguiça pra treinar, né, velho Zé? Olha aqui, Manguinha Coité, diz aqui o Fumi, a lesão aqui do nosso querido Cantarelli. Ô, Canta, você pegou, foi e saiu do Ferroviário, campeão cearense, e aí foi parar lá no Vasco da Gama. Na época você foi junto com o Jardel. Aí ele foi pra Copa Rio. Eu e o Jardel, esse time do Ferroviário, pra você ter uma ideia, teve 2 seleções brasileiras. Teve Jardel e teve Adriano, que jogou no Sport Zagueiro, pra você ver como o nosso time era bom. Uhum. E depois aí o Vasco viu a gente e o Vasco me levou pra lá. Aí eu já jogava profissional do Ferroviário, eu tava entrando na base. E quando eu vim embora, pra você ter uma ideia, o Eurico Miranda chegou e disse, não vai embora. Fica aqui. E eu, não, vou embora que eu tô jogando profissional. Caramba, tu já tá subindo. E ele me prometeu tanta coisa, tanto é que ele falou comigo assim, um dia desse eu até comentei com o Márcio. Fica que no próximo ano eu te coloco na base da seleção. Que naquele tempo Vasco e Flamengo era a base da seleção. De categoria de base, claro, né? E eu vim embora. Quantos anos? Quantos anos eu tinha na época? E cara, eu tinha 16 anos para 17 anos naquela época. E que história é essa que você veio embora porque estava apaixonado aí pelo namorado? E, não, essa história? Eu só tinha apaixonado, eu só tinha vaca naquele tempo. E a galera não entrava com essa história? Não, mas não. A galera não... Eu ia jogar profissional e voltei. E a galera pegou no meu pé, disse que eu voltei porque eu amava, que estava apaixonado, que estava chorando. Então até que eu fui em Fortaleza. Mas também a galera disse com todo mundo, né? Porque disse com você, disseram com o João, que o João foi para Portugal, teve gente que disse, não, o João estava apaixonado. Um Clodoaldo. Clodoaldo foi para Portugal, chorava todo dia e me ligava. Dizia, agora você fica aí, você vai pagar o que eu... Você vai ficar pagando o que eu passei lá no Rio. Como foi, cara, essa tua ida lá pro Vasco e com o Jardel? Como foi? Porque, o que foi que fez com que você deixasse o Rio, mesmo com essas propostas do Eurico Miranda, que gostava de você? Cara, como eu falei, né? Naquele tempo assim a gente nunca tinha saído, né? Aí eu saí e empresário também a gente não tinha. Vinha o olheiro olhava você, gostava e levava. Como eu já jogava no Ferroviário, eu já tinha muita moral, tava ganhando bem, aquela coisa toda.
foi aquela coisa de impulso, né? Não, já tô jogando lá, profissional, aquela coisa toda aqui, eu tô subindo. Lá eu sou titular, aqui não. Aqui não, lá. Pra você ter uma ideia, o time do Vasco era Carlos Germano, tava subindo, Edmundo tava subindo, Pedrinho tava subindo, e Juninho, os caras todos subindo, pra você ter uma ideia. Valdir. Será que o time do Vasco era Valdir bom? Bigode. Os caras todos subindo, então eu já ia pegar o embalo, como o Jardel pegou, né? Tem Ian. Jardel chorava, eu vou voltar contigo. Eu digo, se tu voltar pro Ferroviário lá, tu não joga, tu vai ficar aqui. Ou seja, era melhor ser banco do Vasco do que no Ferroviário. Exatamente. Porque ele era banco no Ferroviário naquela época. Jardel, né? Sim. nem treinava. Ele jogava no Junior. Em Junior ele jogava, claro. Mas no profissional Mas não. no profissional não. E lá, tanto é que Jardel foi jogar mesmo de verdade no Grêmio. Jardel entrou no Vasco, fez 2 gols de tiro. Porque no Vasco ele foi pra final e fez os 2 gols contra o Fluminense. Já foi emprestado pro Grêmio. Aí lá não ver. precisa dizer o que ele fez lá no Grêmio. É verdade. Mas assim, no Vasco mesmo, a história dele é praticamente zero. A história dele é do Grêmio pra cima. Aí ele fez aquela final. A potência dele foi por conta do Grêmio e para Portugal, e aí a história dele todo mundo já sabe. Então quer dizer que quando você estava voltando, o Jardel queria vir contigo. Ele quis vir comigo, eu não deixei. Ele chorava, não, você vai ficar aqui, que lá nem treinar você treina. No profissional. E no Vasco ele estava treinando. No Vasco ele já estava treinando, entrando, jogando. E assim, Jardel por cima, eu nunca vi uma cabeçada daquela. É impressionante a cabeçada de Jardel. Tinha um treinador lá, o Edmundo, e Jardel assim, começando, era horrível. A bola pegava na canela. Horrível. O início da jogada. Aí eu dizia assim para Edmundo era o treinador que jogou aqui no Icasa, treinador de goleiro. Uhum. Eu dizia, Edmundo, eita magão ruim da porra, tu é doido. Aí Edmundo dizia, mas cabeceia muito. Do meu campo, pode meter para ele. E quando a gente chegou no Rio, a gente metia do meu campo, ele 1,90 m. A cabeçada parecia um chute. E assim foi a vida dele, né? Foi o grande fundamento dele. E lá no Vasco, assim, eu não posso reclamar lá, que todo mundo me adorou lá. Primeiro jogo que eu fui fazer lá no pessoal lá, nossa, eu joguei pra caramba. Eu sempre conduzi bem a bola, corria bem, eu sempre tive habilidade com ela no pé, né? E você num time grande, você só faz crescer, né? Ah, Cantete, você arrepende ou não? Cara, eu sou tão feliz que eu nem me arrependo, pra dizer a verdade. Você realmente você queria ser titular, e o Ferroviário você tinha essa certeza. Isso. Faltou um pouquinho de paciência, a verdade foi essa. Se eu tivesse ouvido o professor, o paizão Eurico Miranda, que conversou muito, não queria que eu viesse embora de forma alguma. Ficou doido quando eu disse que vim embora. Porque assim, Eurico Miranda tinha um olho muito grande para jogador. Era um cara que tinha uma visão muito grande. E ele viu, né, o potencial, ele viu o potencial de todo mundo, né? Você vem pra cá, ficou muito tempo machucado. Aí voltei pro Ferroviário, a gente foi campeão. Mas você não jogou tanto como em 94, que ele chegou também a se machucar bastante. Mas aí você veio pro Flamengo. Isso eu fui pro Flamengo em 94. Só que quando eu fui pro Flamengo, quando eu vim pra cá, eu quebrei o braço. Aí quando eu já cheguei no Flamengo com 19 anos. Você chegar no Flamengo com 19 anos é meio quando chegar com 35. Somente naquela época. É porque você não tem a moral, não tem o conhecimento, e o Flamengo quer fazer o jogador. Ele quer fazer o jogador. Aí depois que eu machuquei, que voltei, já não deu mais certo. Eu passei o que? Nós joguei uns 3 amistosos ainda. Inclusive joguei um amistoso com o Júnior. Júnior Capacete. Júnior. Que hoje é comentarista lá. Até eu conto a história lá no bar, me dá risada. Rapaz, Júnior tava sentado e disse assim, Cantela, me dá essa tua chuteira aí, porque essa minha tá me apertando. Se eu falar um negócio desse, os caras iam dizer que era mentira. Aí eu tirei minha chuteira e dei pra ele. Aí o menino me perturba lá no bar. Cantela, isso foi verdade. Foi, rapaz. Aí você deu a tua chuteira e eles foram jogar. Aí foi jogar e bateu a pau. Mas foi minha chuteira, pô. Minha chuteira. Acabou que no Flamengo essa contusão acabou lhe atrapalhando. Aí já me atrapalhou. Aí eu voltei pro Ferroviário em 94, a gente foi campeão. E no Vasco foi em 92, aí agora do Flamengo foi em 94 que a gente foi campeão no Ferroviário. Teve algum momento assim, isso você disse que não se arrepende naquela saída do Vasco. Não, assim, você não se arrepende porque tá feito, não tem mais o que fazer. Se fosse hoje, evidentemente que eu esperava, tem que ter mais paciência, porque assim, o jogador quando sai novo, um time grande, é complicado. Nunca saiu, a vida é outra raiz, não é verdade? Uhum. Eu vivi minha vida toda aqui em Juazeiro, tangendo as vacas do meu pai. De repente eu já estava lá no Maracanã jogando. Você fica meio atordoado. E naquela época o Maracanã era 100, 150. Se tivesse uma pessoa aqui do meu lado 24 horas, hoje o time grande vai buscar um jogador aqui, o que é que ele faz o time grande? A primeira coisa, leva logo a família.
Tem um menino aqui de Derlândia, que é de Iguatu, ele aqui. Jogou comigo no Guarani, ele. Que o filho dele tá no Flamengo. Não, não é Adriano, não, O menino de Iguatu. Não, de Iguatu é outro, mas eu sei, tem um de Iguatu. O nome do pai dele é Delano. Delano, sei. O filho dele não tá no Flamengo? Tá no Flamengo. Então, o filho do Delano tá no Flamengo. O Delano mora com ele, a mãe dele mora com ele. Eu acho que é a mesma categoria, acho que é do Sub-17, se não me engano, que é a mesma categoria do filho do Adriano, do Luan, que é lá da Arajara também, que também tá tá de Barbalha, que tá lá no Flamengo e tá a família toda lá. Hoje a primeira coisa que eles fazem. Já é patrocinado por empresa, chuteiro, material e tudo. Olha como a diferença é grande. E a família foi toda, tá toda no Rio de Janeiro. Muita gente voltou por conta disso. Inclusive o irmão mais novo do Luan Andrei, tá jogando na base do Boa Vista. E o moleque também tá se dando muito bem. O Teté aqui do Juazeiro me contou a história que lá na Turquia ele também veio embora por conta disso, que não aguentou. Chegou na Turquia sozinho, sem ninguém. Não aguentou. E era muito dinheiro. Era profissional, já era muito dinheiro. Ele disse, não, vamos embora, não aguento não. E sem contar que o não é diferente. Se tem uma estrutura aqui do teu lado aqui, se tem a tua família do teu lado, tu não vai voltar. Tu não vai voltar, é complicado, não vai voltar. Tem alguma frustração? Se tiver alguma coisa que você, na carreira, que você, poxa... Tirando essa aí que, enfim, foi no Flamengo foi contusão, acabou atrapalhando, no Vasco não quis, teve essa situação. A frustração que eu tive foi porque eu fui pro Racha e quebrei meu braço, aí não voltei pro Flamengo mais. Tem pior do que essa. Você foi pro Racha. Eu precisava ver o Racha onde era. Eu digo, não acredito que eu me machuquei. Sim, onde era? Lá em Geraldo Faria, num sítio. O cara deu um cara lá no Racha lá, deu uma bombada lá na bola, a bola pegou no meu braço e quebrou. Acredita? Eu disse, eu não acredito num negócio desse. Ou seja, no Racha. No Racha. Até esse Racha, quando você está jogando custou caro esse Racha. Quando você está jogando profissional, geralmente o jogador vem passar a férias. Já aconteceu muitos assim. Então é bom ter cuidado. É um conselho que eu dou para essa molecada que está jogando Flamengo, Vasco aí. Esse Delano que é de Iguatu, quando vier para Iguatu, a ver que aí não racha, tem que ter cuidado. Porque uma coisa, você vai fazer aquele jogo festivo de final de ano, que a galera tá pra resenha, pra brincadeira, ninguém vai dar uma porrada, nem nada. Exatamente. Outra coisa, eu sei pro racha. Racha não. Futebol amador é diferente. É complicado. Teve uma coisa interessante você falando aí, eu lembro que o Bismarck, quando começou a se destacar no Icasa, e aí o Bismarck, se eu não me engano... O Bismarck ainda joga? Joga, tá no... Ele teve 2 anos parado por conta de na justiça. Não, o Bismarck tá no Botafogo da Paraíba agora. Ele chegou a negociar com o Vasco, chegou a negociar com o Botafogo, com o Fluminense, mas o imbróglio na justiça com o time lá dos Emirados Árabes acabou que tirou 2 anos e meio do Bismarck. Porque se ele perdesse na justiça, os clubes tinham que pagar cerca de R$1 milhão. Então ninguém quis arriscar. O Hélio dos Anjos que levava para o Náutico, chegou a treinar no Náutico, chegou a treinar na Ponte Preta, e ele estava louco, doido para jogar. Tentou a liberação para jogar aqui no Icasa, no Barbalha, e sem conseguir, ele estava ficando louco. E aí quando ele conseguiu a liberação, ele já deu um jeitinho de voltar a jogar futebol e está hoje no Botafogo da Paraíba. E está feliz voltando a jogar futebol, o Bismarck. E eu lembro qual a idade do Bismarck? Rapaz. 30 e pouco por aí? Não, acho que Bismarck. Menos ainda? Eu acho que Bismarck tem menos. Acho que ele não deve ter 30 anos. Acho que tá na casa dos 30, por aí, esteja perto. Talvez. Eu sei que eu lembro que o Bismarck deve estar mais ou menos isso, 30 anos. E eu lembro que o Bismarck, quando estava se destacando, ele recebia R$600 no Icasa. E aí o Neguinho assumiu o Icasa, a presidência do clube naquela ocasião, e aumentou o salário dele para 3 mil. E aí ele ficou recebendo R$3 mil no Icasa, e o Icasa proibiu ele de andar de moto. Eu era setorista do Icasa na época, e aí eu estou passando lá na Estrela, tá tendo um jogo de futebol amador, quando eu olho vejo o Bismarck lá jogando. E aí eu cheguei pro Bismarck depois, aí chamei ele no treino, aí disse, Bismarck, parceiro, deixa eu dizer uma coisa aqui a você. Tu conhece algum menino da tua idade, tá jogando futebol, ganha 3 mil conto por mês? Ele olhou pra mim e disse, rapaz, não. Ele disse, tu já pensou se tu se machuca aí? Ele deu uma regalada de olho. Tu já pensou se tu se machuca num amador desse aí, Bismarck? Tá doido. Ele disse, tu não diz a ninguém não? Eu disse, não, pô, tô falando contigo por causa desses. Nunca mais eu jogo. Mas é um perigo. E se dedicou, era um perigo. Olha você aí, perdeu uma chance grande do Flamengo, né? E acabou que ele ficou só no Icasa, e depois foi para a base do São Paulo, voltou para o Icasa ainda.
ABC, acho que Motoclube, foi para os Emirados Árabes e está até jogando futebol. Tá legal também. Né? E ele é bom jogador, ele é muito bom jogador. Acho que se não tivesse tido esses 2 anos e meio aí de paralisação na justiça, ele poderia até estar numa situação mais confortável, jogando aí no time grande. Não, Bismarck não. Mas é um jogador de muita qualidade. E eu acho que, como ele é um cara que se cuida, ele, Fábio Lima, a gente trouxe aqui, pessoal, tá lá no replay.tv.br, tá aqui no Instagram. Fábio Lima chegou à marca de 200 gols no Al-Wasli, se eu não me engano, é o time dele lá de Dubai. Se naturalizou dos Emirados Árabes, está jogando na seleção dos Emirados Árabes, um cara que veio pro Crato, não pegou nem banco do Crato. Olha só. E acabou tendo uma chance. Alguém indicou ele pro Raimundinho. Sempre jogou muito. Pois é, indicou pro Raimundinho, o Raimundinho foi pro Icasa, foi na época ele e o Bismarck, ele acabou saindo antes, sempre no segundo tempo entrava bem, Atlético Goianiense, Vasco, São Paulo, e hoje é ídolo lá nos Emirados Árabes, jogando lá e marcou 200 gols. Não, tá não. Al-Wasli, uma coisa assim, de Dubai. E fez 200 gols agora. Se chegar a marca de 200 gols no futebol, é muita coisa. Ô Cantarelli, vamos aqui, deixa eu ver, cadê? Boa noite, Tony, Cantarelli. Esse é craque. Cantarelli jogou a primeira vez no estadual com 14 anos pelo Guarani de Juazeiro. Diz aqui, eu sou um jogador mais bom para jogar o campeonato no Cearense. É porque hoje o profissional você tem que ter no mínimo 16 anos, né? 16. Naquela época. Eu estreiei com 14, eu ia fazer 15 anos. Ia fazer 15 anos. Tinha 14 anos quando você estreou. Olha aí, pelo Guarani. Tony, tem 2 irmãos gêmeos de Missão Velha que estão numa base do Flamengo, diz aqui o Domingos Sávio. Boa sorte. Tem que desejar sempre boa sorte. Tem o Galego, que é de Missão Velha, que está no. Ele só não nasceu em Missão Velha, mas. Olha quanto tu já falou que está fora. E ele está. Eu acho que ele deve estar agora, não lembro se ele está na Coreia, teve em Portugal. Você está vendo como o Cariri tem tanto jogador bom? A gente tem base. A gente tem meninas jogando. Base. A Ferré está no Japão. Base é tudo. Né? Tá no Japão. O futebol feminino está. Base é tudo. Tá crescendo aí. Eloy Cordeiro. Deixa eu ver, cadê mais aqui, rapaz? Galera deixando. Júlio Perícia, resenha boa, diz aqui. Tiago Vinícius. Fala um pouco aí do professor Oliveira Canidé, tá dizendo aqui o Tiago Vinícius. Né? Você falou um pouquinho aí do. Puta do treinador. Gente boa, direito, correto, trabalhador. E jogou bola muito no Ceará, né? Canidé, né? Pegada, hein? Ele era resenha. Forte ele era assim, tem que ter raça, caramba. David Barbosa disse que o Bismarck tem 33 anos. Olha. Cantarelli era da Barca? Cara, eu gostava de tomar uma cervejinha Você depois do jogo. Você respirou para responder. Eu tomava uma cervejinha depois do jogo, mas assim, sempre eu gostei de me cuidar, sempre eu treinei muito. Porque a minha dinâmica quando eu jogava era muito alta. Eu sempre corri muito, eu marcava aqui embaixo e chegava aqui no ataque. Teve um cara que eu não citei aqui que me ajudou muito. Mirandinha aí jogador. Lembra de Mirandinha? Jogou seleção e tudo. Inclusive foi o primeiro brasileiro a jogar na Inglaterra. Mirandinha foi meu treinador no Ferroviário. Ele me ajudou muito. Nesse campeonato eu fiz 18 gols. Eu fui o vice-artilheiro do campeonato cearense. Ele disse, você vai fazer gol no meu time. Eu jogava muito lá atrás, pegava a bola e queria driblar isso. Não, você pega do meio pra frente, você faz velocidade, entra na área e fazer gol. E ele me ensinou muito, me posicionou muito. O treinador bom, ele posiciona o jogador. Você fala sobre a questão da Barca, você toma só uma cervejinha depois. Não, a maioria do jogador, ele gosta de uma cervejinha. O Zico bebe uma cervejinha pra caramba. Termina ali, só que tem que saber controlar, tem que saber beber. Tem uns aí que não sabia beber. Como é que termina um jogo, o jogador vai pra uma festa? O jogador é um cara público. Todo mundo vai ver, principalmente hoje que tem esse danado do celular, né? Tá todo mundo filmando aqui. Na minha época era aquela maquinazinha. Né? A fotografia. Aí a gente ficava ali, ia pro meu apartamento, ia pra casa, ia pra uma casa de um amigo meu, a gente tomava na cervejinha com a carnezinha, no outro dia já tinha treino. Acabou, pronto. Não tinha bronca? Não tinha bronca. Tem problema com galera de imprensa, Cantarelli? Assim, por conta de você, sei lá, uma... O meu problema é que quando o pessoal lá no Ferroviário, quando chegava, assim, sempre o pessoal me procurava muito. Eu ficava escondido para não dar entrevista. Eles ficavam doidos. Eu nunca gostei de dar muita entrevista, cara. Cadê Cantarelli? Tá tomando banho, não vai sair agora, não. Então você não... Mas não, eu nunca tive muito problema com o pessoal da imprensa, não. Quando o pessoal me criticava, eu aprendi isso com um amigo meu. A minha resposta era dentro do campo. Eu sempre fui assim. Eu ia mal no jogo, os caras chegavam lá, abaixavam a madeira. Os caras estavam metendo um chicote aí. Eu digo, próximo jogo eu mato a pau.
Então assim, você tem que ter uma personalidade para aqui. Tem jogador que se abate, aquela coisa toda, vai debater, vai brigar. Não adianta. Eu fui mal no jogo. Teve uma vez que o cara entrou na minha vida pessoal, que eu tive uma discussão com ele, isso no Ferroviário. Foi a única vez que ele entrou na minha vida pessoal. Achava que eu tava com barca, com não sei o que e tal. Eu disse, nunca mais fala um negócio desse. Você pode meter o cacete em mim quando eu jogar mal. Agora falar isso aí, você nunca mais fala. Foi o único problema que eu tive. E quando eu jogava mal, e os caras metiam o chicote, eu ia pro outro jogo lá, eu jogava bem, e o cara tinha que falar que eu tinha jogado bem, aquela coisa toda. E você tem que conviver com isso. No futebol você tem que conviver com a crítica. Se você não conseguir conviver com a crítica, como é que tu vai jogar futebol? Mas barca mesmo você não ia, não. Tu quer saber coisa demais, tu quer saber de bar. Cara, eu quero saber os bastidores. Os caras lá no bar dizem assim, Cantarelli, tu ensinou o Clodoaldo a beber, saiu e deixou ele. E depois botou um bar. Não, aí quando o Clodoaldo começou a sair comigo, ô menino, comigo tu vai ter que tomar um. Ele disse, não, eu sempre gostei. Então você, não tem nada a ver com você que ensinou o Clodoaldo, não. Não, brincadeira. Clodoaldo é um menino moleque bom. E só tomava cerveja, Clodoaldo. Muita gente fala, Clodoaldo toma isso. Não, é tudo mentira. Clodoaldo é um cara que toma uma cervejinha, cegado e dentro do campo resolvia. O Angelim me disse uma vez que o nordestino que ele mais viu jogar bola na vida foi o Clodoaldo. Clodoaldo era para ter uma estátua no Fortaleza. Foi o maior jogador que eu vi no Fortaleza. Foi Clodoaldo. Craque, absurdamente craque. Era aquele jogador que parecia que ele tinha 4 olhos, tava vendo aqui de costa. E antecipava o lance. Já virava, e as cavadas dele era brincadeira. Uma vez eu até brinquei, uma vez capoeira Guarani, aqui em Juazeiro. Nesse dia Cristóvão fez 3 gols. Guarani e Fortaleza aqui no Rumeirão. Aí eu disse, capoeira, tu presta atenção em Clodoaldo, que ele dá cavadinha. Eu conheço Clodoaldo, não se preocupe não, ele tá bom. Quem disse? Capoeira. Aí eu sempre chamo o Clodoaldo de neguinho, eu tenho um carinho muito grande por ele. Aí eu digo, aí neguinho, tu não vai dar porra de cavada não. Rapaz, o neguinho não deu a cavadinha lá da bandeirinha. Lá vem o negão caindo pra dentro do capoeira. Pega a bola, mano. Vai se taca lá e a bola pega na trave, saiu aí. Filho daquilo, Deus história boa, né? Ô Cantarelli, quem foi, você tá citando aí o Clodoaldo, teve, assim, um jogador que você jogou assim que, poxa, foi o cara que impressionou assim pra você. Cássio Jacinto no Ferroviário, craque, diferenciado. Chegar aquele jogador que chegava e fazia um gol, não perdia, chegava e finalizava, inteligente. Eu joguei com muito jogador bom. Muitos, inclusive eu, né? Inclusive eu, certo? Muito, eu tive uma sorte de pegar muita gente boa. E eu tive a sorte de jogar do lado de Clodoaldo. Para mim foi um dos grandes aí do futebol do cearense. Tanto é que a maioria do pessoal fala que ele foi o maior do Fortaleza. Teve aquele problema que foi pro Ceará e tal. Cara, eu acho que o Clodoaldo foi um dos maiores jogadores do futebol nordestino. Também acho. O pessoal dizia assim, Clodoaldo só jogava no PV, só jogava em Fortaleza. Porque você nunca jogou com ele lá fora. Não, ele jogava demais. E eu acho até que se tivesse tido uma vida mais regrada, porque, por exemplo, eu lembro que o Flamengo uma vez surgiu nas redes sociais, não, nos meios de comunicação, se falou muito que o Flamengo bateu em cima para ter o Clodoaldo. E eu não lembro disso, eu não lembro de ter ocorrido, e eu recordo que o Clodoaldo teve todos os dias, de segunda a sexta, diariamente, assim, seguido. O Clodoaldo destaque no Globo Esporte Nacional, na época a Marlene Matos era empresária dele. Ele pegou de segunda a sexta, uma semana, todo dia o Esporte Nacional falava no Clodoaldo. Aquele elenco da gente do Fortaleza é um dos elencos mais importantes que tem lá. Que a maioria era dele lá. Eu, Chiquinho, Dudu, Clodoaldo, o pessoal do Maranhão, era Cleito Maranhense, Reginaldo, que o pessoal chamava Reginaldo, o lateral esquerdo, Chiquinho, Vinícius, Finazzo, olha o time. Daniel Sandro foi desse tempo, Sandro, atacante? Não, Sandro atrás. Sandro foi um pouco mais, foi antes. Bem atrás. Sandro é 99. Que também fazia gol demais. Sandro, e também só fez gol no Fortaleza. Pelo Fortaleza, verdade. Aí, esse time o Fortaleza de 2000 pra cima, era impressionante, cara. Com o Fernando Teixeira. Quem armou aquele time, sabe quem foi? Flávio Araújo.
Aquele time do Fortaleza. Aquele time do Fortaleza que arrumou foi Flávio Araújo. Aí a gente perdeu o primeiro turno, aí Flávio caiu e entrou o Fernando com o time todo armado já. Aí ele só deu sequência. E a coisa andou. Não, puta de um treinador, o Flávio Araújo, cara. Puta de um treinador. Grande treinador. Eu trabalhei com o Flávio em Sobral. No Guarani de Sobral. Guarani de Sobral. Era o filho de Zagallo, se eu não me engano, que era o treinador lá. Aí só levou, quando a gente chegou lá, só tinha tocador de pagode. Quando a gente chegou lá, só tinha os caras. Só tem tocador de pagode. O time só perdia. E aí depois pagode. Aí depois pagode. Aí, só que quando eu cheguei lá, eu disse, rapaz, esse cara aqui só toca pagode, cara. Ele não joga não. Só que aí quando o Flávio chegou, tirou essa galera toda. Do pagode? Não, tirou a metade do time, ele tirou. Tirou aí, botou os dele, aí o time começou, melhorou pra caramba. Foi boa a passagem lá em Sobral? Foi boa, mas o time lá não tava legal não quando a gente chegou, tava nas últimas já. O negócio foi pra recuperar. Era pra recuperar só. Mas foi legal, graças a Deus foi tudo legal. E a passagem lá pelo Cajazeiras, pelo Atlético de Cajazeiras? Boa. O time da gente, sabe quem era o treinador? Ageu dos Santos. Era Cristóvão, tava lá. Era Dover, que jogou no Icasa. Dover, lembra? Dover, Lamar é rei na Paraíba, você sabe disso, lá né? demais. Lamar, acho que até a estátua fizeram pra ele lá na Paraíba. Lá. Se não fizer, então tem que planejar. Mas tem placa lá no José Cavalcante, lá em Patos. Fernando, atacante que jogou no Icasa, que segurava a bola bem pra caramba. Fernando, o nosso time era bom. Lá no Perpetão lotava quando vocês jogavam. Nossa, eu cheguei lá e Ageu era um puta de um treinador, cara. Eita, cara, gente boa. Morreu novo, né, Ageu, né? Ageu. E eu cheguei lá, eu tava lá, o negão passeando com a lourona, ó, na praça, eu digo, tá bom o negócio aqui. aí ele é carioca, né? Gente boa aqui é muito boa, gente boa. Teve boa passagem lá pro Cajazeiras. Foi legal. E a galera reclamava que a arbitragem lá também complicava. Aí eu vou te contar essa bem ligeirinha, é muita coisa em futebol. Tico era o presidente, aí a gente foi jogar. Tico Mildeza. Aí a gente foi jogar contra o Botafogo. Eu digo, e aí, Tico, como é que tá o bandeirão? Tudo comprado. Não se preocupe, não. Aí tá, começa o jogo, quando a gente ia, pedindo. Quando era eles, o bandeirinho levantado, que porra é essa, mas que comprada foi essa? Comprada errada. Eu bem 3 nesse dia do Botafogo lá, um roubo doido. Aí eu digo, aí, Tico. Lá em João Pessoa. Eu digo, aí, Tico, que porra foi essa? Os filhos. Deixa eu ir chamar um não. Os filhos daquilo foram por trás e compraram bandeira. Deram mais do que eu. Comprado errado na Mas caramba, velho, não tem jeito não. Você falando isso aí, e é uma coisa que a gente ouvia falar muito lá no futebol da Paraíba das antigas. Era complicado. Muita gente falava sobre essa questão da arbitragem, tanto é que depois houve investigação, enfim. A gente brincava, e aí, tipo, guardou o dinheiro já? Como é que tá aí o dinheiro? Não, já tá guardado aqui pro juiz. e era uma resenha grande. Cara, chegou para você, a gente acabou virando uma bomba aqui recentemente sobre essa questão de manipulação de resultado. Complicado. Chegou para você, para vocês jogadores do Não, na minha época nunca chegou porque não tinha essas coisas, né? Não tinha como chegar, não tinha essas coisas aí. Naquele tempo era só o quê? Loteria, uma coisinha ali. Mas num campo tinha. E eu tenho um amigo, pra mim nunca chegou não, mas eu tenho muito amigo zagueiro que os caras já chegavam nele já com dinheiro. Vou te dar tanto para fazer o pênalti. Vou te dar tanto para tu entregar a bola. E principalmente em goleiro. Chegava mesmo? Chegava. Você teve conhecimento disso? Tive. E eu conheço uns que se vendeu. Claro que eu não vou falar o nome aqui que eu não sou louco. Mas eu sei que teve uns que se vendeu porque não tinha como tomar um gol daquele. Parece que ele fez assim, empurrou a bola para dentro. Fazer era puxar. Puxar aqui. E depois já chegaram, a galera desconfiando, não ia pra dentro do jogador, não, que aí eu já soube de caso e o cara descobrir e o cara ir pra dentro no vestiário. Teve agora um caso no Flamengo, os caras saíram na porrada e disse, isso não é nada não, todo jogo da gente tinha isso aí, vocês estão surpresos, isso aí por quê? A galera tá se espantando por quê? Por quê? Porra, era tanto nego que apanhava dentro do vestiário quando tava pipocando. Eu joguei com um jogador no Fortaleza, o Denilson. Se o cara tirasse o pé, tava ferrado com ele, velho. Queria pra cima. Pô, tem que ser pé de ferro e já ia pra cima dentro do vestiário. Já queria dar no cara dentro do vestiário. Não tinha papo, não. Era assim. É bom demais, rapaz, essa história resenha, aqui. né? Não, resenha só presta grande. A gente tá chegando no final aqui do programa, cara. A gente tinha muita coisa pra colocar. Eu ia acabar a live aqui do Instagram, acabei deixando. E a galera, muita gente acompanhou aqui, enfim.
Mas deixa eu mandar um abraço aqui pro Henrique Vieira, pro Vicente Rodrigo, o Adaildo Cabeleireiro, abraço para Adaildo, Francinaldo Menezes, Diogo Nunes, Genilson, galera que muita gente acompanhou aqui pelo Instagram. Tiaguinho Show, sou fã, Tiaguinho Show. Disse aqui, fala meu amigo Tony, que você foi artilheiro com um gol desse. Um gol na bola na trave. Foi não, cara, você fez o gol do time da última partida que se sagrou artilheiro. Na verdade foi artilheiro com um gol no quadrangular. Os jogos tudo em 0x0. Quando chegou no último jogo eu fiz 1x0, foi artilheiro com um gol. Mas foi um quadrangular, Tiaguinho. Bota a bola na trave também, pô. Aí é sacanagem. Aí na época do torneio disso valia, né? A questão de bola na trave. Cassiano Sampaio, Davi Castro, Ivan Carlos. Ivan Carlos é daqui. De Caririaçu, trabalha como analista de desempenho. O Éricon, cadê aqui? O Thales, o Paulo também está por aqui, Bel, Carlos Jean, enfim, turma boa que está sempre acompanhando aqui a gente, o Ibson, Maciel, o pessoal que estava aqui no Instagram, o papo está aqui no YouTube depois a gente vai deixar salvo, quem chegou no meio do caminho, a gente vai deixar salvo aqui para a galera depois acompanhar esses papos, essas histórias aqui com o nosso querido Cantarelli. Agradecer muita gente que veio aqui para o YouTube também, deixou mensagem, deixou recado aqui. O Djalma Henrique, esse cara é férias, estou aqui em Pernambuco, esse cara não fica velho não, ainda vou comer um peixinho lá. Djalma Henrique é o homem bomba, né? O Djalma, né? Grande Djalma. Um abraço, meu amigão. Campeão no Guarani. Djalma? Nossa, aí é a pancada, viu? Eu acho que é Djalma. Aí o homem chutava, acho que é ele. Aí era um canhão, viu? Rapaz. Nunca vi um chute desse. Ele fazia gol demais também, no esporte, muito enfim. Bom jogador. Teve algum time que você queria ter jogado e não jogou, Cantarelli? Teve vários. Teve vários. Mas assim, algum que você de repente chegou até a negociar e não rolou? Ceará? Quase eu botei o pé lá dentro. Por que não deu certo ir pro Ceará? Ferroviário, acho que na época não vendeu, alguma coisa assim. Teve porque também o cara tinha um passo preso, né? Tinha passo preso. Mas já estava quase certo. O Dimas era louco para me jogar lá no Ceará. Mas aí deu problema. Mas você gostaria de ter vestido a camisa do Ceará? Assim, não é que gostaria, eu queria ter a oportunidade, né? Aquela coisa toda. E como eu joguei no Ferroviário, joguei no Fortaleza, poderia ter jogado nos 3 grandes, Nos 3 grandes, né? Esteve do estado, fecharia com... E cara, um abraço pro meu amigo Nicasso também, Nicassão que bateu o pênalti lá, né? Rapaz, o bom que o cara chegou pra mim e disse, Tony, eu tava assistindo o jogo lá pelo canal, e aí quando viu o pênalti pro Nicasso, o Nicasso vai aguentar dar um chute, Nicasso não aguenta mais nada, então ele surpreendeu, ele estou tão forte que isolou. Você lembra de Dona Toinha do bar? Eu lembro. Ele acertou lá no bar da Dona Toinha. Eu não consegui falar com ele depois. Nicasso é craque, Nicasso joga muito. E outra coisa, todo mundo perde pênalti. O Baggio não perdeu na final. O Zico perdeu em 86, cara, na Copa de 85 contra a França. Nicasso é craque. Que é aquela galera que jogou ali, todos jogam muito. Todos ali é uma história, o resto da vida, a nossa história. No futebol, ninguém nunca vai apagar. E principalmente desse Nicasso, era craque aí. Não, inclusive, a gente dizia na transmissão, dentro do Romeirão, a única pessoa que conseguiu vencer o Zico em alto nível foi o Nicásio. No Botafogo da Paraíba em 80, lá no Maracanã. Detalhe, não foi jogo Pessoa, o jogo foi lá no Maracanã. Você comentou um dia desse esse jogo. Pois é. Que... Ele falou desse jogo. Pois é, 2-1, Botafogo, e até hoje a galera lá do Belo, lá em João Pessoa, faz festa. Todo ano vem buscar o Nicásio para comemoração. E, cara, e é legal, né, esse negócio desse reconhecimento, né? Teve uma pessoa que veio criticar, falar coisa de igual, tu não tem que falar nada de Nicásio, cara. Nicásio é um cara de história viva de Juazeiro. Nicásio é craque. Isso que acontece, nós estamos tudo velho, aí erra mesmo, isso é normal. Gabigol tá ganhando 1,5 milhão, perde gol debaixo da trave, imagina a gente com 60 anos. É verdade, resenha boa. Cantarelli, quem quiser encontrar o Cantarelli, tá só lá no bar? No Socorro? Tô lá no meu bar, abraço aí pros meus amigos que sempre estão comigo lá. Hoje eu não tenho mais bar, hoje eu tenho um encontro de amigo. O pessoal vai lá, vai tomar cervejinha, leva carne. E a Rocha, não, eu não vou falar o nome de ninguém, porque eu vou esquecer alguém. Com certeza. Aí, se eu não falar o nome de alguém, eu tô ferrado. Nunca mais anda lá, que são tudo grosso. Se eu fechar, eles ficam tudo chorando lá. Então, abraço pra todo mundo, galera. Obrigado aí por tudo, gente. Obrigado mesmo. Só lembrar aqui o endereço ali. Eu sei que eu sempre coloco ali Cantarelli Bairro do Socorro. Padre Pedro Ribeiro no final, que na verdade a referência ali da área sou eu. É verdade. Aí às vezes eu brinco com o pessoal lá, eu digo, rapaz, se tu não souber onde é Cantarelli, é porque tu não tem televisão em casa.
Tá aberto todo dia. Não, só sábado e domingo. Só sábado e domingo. Aí os caras, tá rico, eu digo, beleza, acertou. Então, peixe, cerveja gelada. Isso, A partir de que horas você tá aberto lá? Sábado e domingo o dia todo. Sábado e domingo o dia todo. O dia todo. No sábado tem a favazinha lá, os caras vão lá e arrocham nós. Então pode ir até de manhã que você já tá no Pode jeito. até de manhã e pode arrochar lá, que a gente passa o dia todinho lá, trabalhando lá. O Cantarelli não teve nenhum. Tem umas casazinhas lá também. Não teve nenhuma alguém para passar, genética para passar o futebol assim? Cara, meu filho, ele sabia jogar. Mas aí ficou aquela coisa toda, começou a estudar e tal, aquela coisa toda. Lá em casa são pouca gente, os meus irmãos, é só 14 mesmo, que o velho fez. Mas ninguém jogou bola. Cara, Só você. Tu puxou a quem? Só 14. Só 14. Só deu você para jogador. Mas meu menino Iago, ele sabia jogar. Mas ele não aí quis seguir. já tá, graças a Deus, tá trabalhando já de advogado, graças a Deus. Já tá se formando no ano que De vem. repente não surge um neto não na parada. Eita, cara, quem sabe um dia, né? Ou neta, porque o futebol feminino tá aí, é uma realidade já, né, Cantarelli? Você acompanha o futebol feminino, Cantarelli? Acompanho. Tem uma galerinha boa aí. E o Ronaldo aí faz um bom trabalho, né, cara? No É o futebol R4. feminino, né? O R4. E tem que chegar mais gente, né? Assim, eu acho que tá muito longe aí do futebol masculino, né? Muito longe. Muito longe. Mas aí o pessoal que tem que chegar mais, não estão chegando nem em Casa Guarani o masculino, hein? Imagina o feminino. Imagina o feminino. Olha, cadê aqui, rapaz? Fábio Medeiros, falando aqui, ele tava falando aqui do microfone. Eu acho que é porque eu devo ter chegado perto aqui, Fábio, mas tá tudo ok. Cadê aqui, rapaz? Abração, Cantarelli, vi ele muitas vezes no Elzi Cabral. Diz aqui Abração, meu irmão, abração. Joguei com Lúcio Sabiá no Ferrão. Tá Lúcio Sabiá, zagueirão. Zagueirão? Isso é antigo, hein? Jogou com o Lúcio, ele? É das antigas, hein? Nossa, é antigão, hein? Esse aqui é das antigas. Tá vendo aí, ô Domingo? Cantarelli, cara. Um abraço, Miguel. Meu irmãozinho, quero agradecer a você por ter vindo aqui bater esse papo com a gente. Apesar que você pipocou, deixou de dizer alguns nomes. Nossa, aqui. aí tu queria arrumar ainda, confusão, não, cara. ainda bem que a galera chega aqui e colabora, né? A galera chega, o Fumei Rádio soltou aqui uns nomes, a galera vem aqui e diz o nome da galera. Mas enfim, quero mandar um abraço aí, agradecer demais. O Grangeiro, rapaz, está assistindo aqui, mandando um abraço para você, ele que é torcedor do Guarani. Nosso querido Grangeiros. Cantarelli bem novinho, rapaz. Ele mandou uma foto aqui, inclusive. Cadê aqui, rapaz? Ele mandou uma 14 foto. anos. Rapaz, uma foto aqui, é porque não vai dar pra mostrar aqui pra galera. Ele mandou, tô vendo agora aqui. Olha a foto. Eita caramba, aí, olha aí, Héliozinho, Mira, todo mundo aí, cara. Pois é, Essa foto aí tem história. Eu vou pegar essa foto aqui, pessoal, botar no Instagram depois aqui, O viu? Zezinho que teve um probleminha agora esses dias aí, Zezinho zagueiro, tá nessa foto aí. Tá nessa foto Tá. aqui. Pronto, nós vamos colocar depois aqui. Isso aqui é Romeirão, deixa eu ver. É Romeirão. Romeirão antigo. Romeirão antigo. Tem até tiozão super, rapaz, aqui. Doutor Jair tá aí. Pois pronto, vamos botar. Jogava demais já. Jogava não, joga, porque não morreu. Muito. Eu fui bater um racha no Parque da Cidade com o Ele Jair, treina, meu viu? amigo. Treina muito, viu? Tem um jogo dos veteranos lá, rapaz, que junta a turma boa. Olha, Brito, Cristóvão, Ailton zoada. Tu chegou a jogar com o Ailton, cara? Joguei contra ele, chutava, era um cavalo. Ele zoadava demais. Eu joguei muito com o Reginaldo. Reginaldo, irmão dele. O Barbalha, esse aí tá ponta esquerda, velho. Jogava Muito demais, bom jogador. demais. E aí o ponta direita, né? Pois é, ele zoadava muito quando jogava, porque hoje, eu vou dizer, Aí sempre zoador. então, mas jogava muito também. ficou pior Ele enquanto tá zoadava e velho. jogava muito. Pelo amor de Deus, hoje é negócio sério. Ailton, Cristóvão, Jonas, Alain, cara, Roberto Maguila, Roberto. né, uma turma boa que vai lá no time mas dos só tem veteranos. fera, cara. Uma galera boa. Tanto é que o ônibus saiu daqui quase meio ônibus ou meio vazio e lotava lá quando chegava na galera lá em Barbalha. Muita gente realmente que jogou, inclusive, em Casa e Guarani. Cantarelli, cara, obrigado. A gente passaria mais um tempão aqui batendo papo, contando história. Só agradecer a Deus, principalmente, e a todo mundo aí que tá ligado com a gente aí, e meus amigos, né, cara? Eu tenho muito, o meu conhecimento é muito grande, graças a Deus. O futebol me deu esse presente, conhecimento. Não tem coisa melhor do que isso aí, não. Então aí vai meu abraço aí pra todo mundo. Como eu falei, eu não vou citar o nome de alguém aqui, porque se eu citar o nome de alguém, vai dar problema. Então aí abraço pra todo mundo aí. Tem algum time que você tenha mais carinho, que ficou marcado assim no seu coração? Nosso Leão, nosso Ferrão, né, cara? É Foi um as time duas. que a gente começou. E tem um time que eu tenho muito carinho também, é o 13.
e o time de Cosmo, o Flamenguinho. Isso, o amador, falando Foi amador. onde eu comecei. E o Fluminense de Messias e o Operário, onde eu joguei amador. Esses times aí tá aqui no meu coração eternamente. Mas profissional, Guarani e Ferroviário. Guarani e Ferroviário. Certeza absoluta. Eita, acaba bom. Gente, Cantarelli aqui no replay com muito chato, apesar que ele pipocou um pouquinho, deixou eu dizer alguns nomes, mas enfim, avisar pra galera que chegou que a bola já estava rolando aqui, vai ficar salvo o programa aqui no YouTube, você vai poder assistir depois, tá bom? Agradecer a galera que tá sempre com a gente, quem quer virar parceiro aqui do nosso canal, entra lá pelo WhatsApp, pode fazer um Pix, fica à vontade para fazer o Pix, 88997248778, tá bom? Que é o celular, 88997248778. Você pode também mandar mensagem, se tornar parceiro aqui do nosso canal, tanto aqui no programa Replay de toda segunda-feira, das nossas matérias que a gente bota lá do replay.tv.br, no YouTube, no Instagram. Amanhã vai ter à noite um evento do Outubro Rosa, organizado pelo Juaçal, tá bom? Da nossa querida Bebel Matias, que é um projeto do futebol feminino que existe em Juazeiro do Norte. Tem inclusive uma entrevista com ela no YouTube, tá lá no replay.tv.br. A gente vai colocar depois essa entrevista com a Bebel também no Instagram, tá bom? Se inscreve aqui no YouTube, segue a gente no Instagram. Agradecer aqui nos bastidores nosso querido Lucas Vieira, não é isso, Lucas? Lucas Vieira aqui nos bastidores do Replay. Canta, obrigado, hein, meu irmãozinho? Obrigado, abraço a todo mundo. Vamos comer um peixinho lá na cervejinha, lá do Cantarelli. Lá no Cantarelli. Finalzinho da Padre Pedro Ribeiro. Pedro Ribeiro no final. Do Socorro. Do Socorro. Sábado e domingo. Sábado e domingo. Torcedor que tá querendo matar a saudade, tá aqui. É só ir lá no nosso querido Cantarelli. Tem muito papo lá para bater um papo. Aí você vai tomando a cervejinha, comendo um peixinho. E as histórias vão... Lá ele conta os nomes, viu, pessoal? Lá ele fala os nomes. Aqui não. Só como foi o grito lá do rapaz? Se Deus é contra nós, quem será por nós? Ganha desse jeito? Caramba, perdendo de 1-0 já. E era no clássico, viu? Vixe, meu Deus. Galera, uma semana abençoada. Deus abençoe. Obrigado. Um abraço.